Vá bem no Enem. Oferecimento Seve Colégio, feito por mãos, corações e inteligências. Bom dia, galera. Estão prontos para mais um domingo de Vá bem no Enem? Estão? Então bora. Hoje o foco é natureza, biologia, química e física com um trio fantástico, surreal. Teremos aqui hoje o professor Chicão Soares, o professor Leonardo Reis e o professor David Anderson. A ideia é pegar a natureza de uma forma mais leve, até mesmo descontraída, como a gente já faz nas nossas revisões, sobretudo na revisão Enem on Fire. Por falar nela, anotem bem aí, anotem, dias 30 de outubro e 6 de novembro, aqui em Teresina, no Espaço Seve, teremos as edições 3 e 4 do Enem on Fire. E anotem aí também a novidade, dia 28 de outubro, lá em Parnaíba, o Enem on Fire Parnaíba. Não pode perder, é imperdível. E tem mais, é grátis. Em Parnaíba é grátis. E pra gente começar esse domingão, um domingo de muito conhecimento, um domingo assim que você vai levar pro resto da sua vida, ou pelo menos até o Enem, eu queria convidar o grande, o professor fantástico, maravilhoso, meu amigo, batam palmas aí quem tá em casa também, Chicão Soares. E aí, Chicão? Cara, show, meu irmão. Bom demais. Bora chamar o Léo? Vamos lá, vamos lá. Meu amigo Leonardo Reis, aqui com a física pesada. Show, Léo. Seja bem-vindo, meu irmão. E meu amigo pequenininho, temos até que afastar mais. Meu amigo David Anderson com a química. Delícia. Que delícia. Beleza. Cara, fantástico tê-los aqui. Aqui é um trio mesmo da pesada. Aqui o que sabe menos, sabe muito e tem muita coisa para transmitir. Professor Chicão, queria que você desse as boas-vindas aqui para a galera que está em casa aqui esperando essa aula da gente. Pronto. Pessoal, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com vocês nesse domingo. E vamos para excelentes dicas de biologia, coisas importantes para essa prova que está se aproximando de um dia que tem suas complicações. Então, fica aí que vem coisa boa. Léo. Galera, prazer estar aqui. Meu nome é Leonardo. A gente vai trazer as dicas da prova de física para que você arrebente nesse dia, tá? Dicas suaves, dicas leves, que vai fazer com que você tenha uma boa prova no dia 10, que é o segundo dia de prova do Enem. Será que a física pode ficar fácil, Leonardo? Ou ela já é fácil? Ela já é um pouco fácil, a gente vai só melhorar. Meu amigo David, a química também pode ficar fácil, David? A química é uma delícia. Pessoal, é um prazer estar aqui. Eu sou o professor David Anderson e a gente está aqui para contribuir aqui com essa revisão maravilhosa de natureza ao lado desses feras. E você vai ver que a química pode sim ficar de boa e você pode capitalizar muitos pontos nessa bagaça, viu? Assiste a aula e fica ligado. Galera, então eu queria aproveitar vocês três que são fantásticos, pra gente, destrinchar, fazer um raio-x da prova de natureza. Aí eu vou fazer igual que você faz, Chicão. Bora ou vamos? Bora. Então bora, vamos agora, né, Chicão? Destrinchar essa prova. Eu queria que começasse você com a parte de biologia. Depois tem o Leonardo e o David. Fica à vontade. Vamos nessa então. Galerinha, seguinte. A prova de biologia tem algumas complicações no sentido de que a diversidade de tópicos é bem grande. E aí você tem, ao longo desses anos, desde 2009 para cá, uma taxa de cobrança bem significativa em tópicos relacionados à ecologia. Se você prestar atenção, liderando isoladamente, nós temos humanidade e ambiente. A relação da humanidade com o meio ambiente normalmente não é uma relação vantajosa para o meio. Então, dentro desse tópico, podemos esperar muitas coisas relacionadas a impactos ambientais. Sempre vale a pena, então, dar aquela revisadinha em impactos relacionados ao ambiente aquático, como eutrofização, acidificação do oceano, relacionado também à poluição causada por petróleo, dentre outros. Solo com queimadas, atmosfera com o famoso efeito estufa, chuvas ácidas, todos esses assuntos estão relacionados aqui nesse primeiro tópico que lidera o ranking, como eu falei para vocês. Citologia, toda aquela parte de envoltórios celulares, parede celular, membrana plasmática, citoplasma, já a parte interna da célula, as organelas, os pequenos órgãos celulares fazem com que a nossa célula consiga funcionar bacaninha, né? Tudo ok. O núcleo com a informação genética para quem é eucarionte, procarionte, bactéria, por exemplo, não vai ter núcleo. Então, esses detalhes, quem tem qual organela, como o cloroplasto, que está presente em vegetais, mas não está presente em animais. Tudo isso está dentro de citologia.
Histologia e fisiologia é um bloco bem grande. Nós temos aí, por exemplo, todo o funcionamento do corpo humano dentro da fisiologia e os tecidos que compõem o corpo humano na histologia. Então, tecidos epiteliais, musculares, nervosos, toda a gama de tecidos conjuntivos também estarão nesse tópico, bem como sistema digestório, respiratório, circulatório, urinário, reprodutor, endócrino, nervoso, sendo que vale sempre a pena lembrar que dentro da fisiologia humana, os tópicos de sistema urinário são os líderes. A questão da formação da urina, a regulação da formação da urina com o hormônio ADH, famoso antidiurético, bloqueado, por exemplo, quando a pessoa ingere bebida alcoólica, aumentando a volemia, aumentando a desidratação. O bloqueio fisiológico do ADH por problemas genéticos causa a famosa diabetes insípidos, que tem uma diferença muito grande da diabetes mellitus. Olha a dica, mellitus, mel glicose, mel açúcar. Então, tem que ficar ligado nessas coisas. Fundamentos de ecologia. Nós temos aí tópicos básicos como cadeia alimentar, relações ecológicas, também uma parte bem grande do conteúdo. Biotecnologia, microbiologia também são temas fortes. Biotecnologia ali com transgenia, vacina gênica, células-tronco. Então, vale sempre a pena você se basear por essa sequência. Botânica, um tópico que todo ano cai na prova do Enem. E é isso aí, dá uma analisada nisso aqui, baliza a tua revisão nesses tópicos que eu tenho certeza que vai dar certo. Mas não é só biologia. Temos também a natureza como um todo aqui. Então, física e química também merece seu destaque. Com vocês, então, mestre Leonardo, com um parecer dele do raio-x da prova de física. Pronto, beleza, Chicão. Vai lá. Vamos agora para a física, né, pessoal? Detalhe, antes da gente já começar a falar dos tópicos de física, é importante lembrar que a natureza, como o Chicão falou e o David também vai falar, está englobada. Então, você tem áreas que são juntas. É muito comum você ter questões, por exemplo, de física que envolvem energia, questões de física que envolvem a membrana celular, que tem potenciais diferentes, assim como na química também você tem pilhas. Então, essa junção da natureza é que deixa as questões não tão difíceis, mas você consegue interpretar de forma mais tranquila, mais fácil, tá? Então, eu trago aqui alguns tópicos de física, na verdade, esses daqui não mudou muito ao longo dos anos, tá? Mecânica, estourado aí, a grande parte das questões é sobre mecânica. Lembre, mecânica tem cinemática, mecânica tem aplicações de leis de Newton, mecânica tem movimento circular. Então, essa área da mecânica que é o que você vê lá no primeiro ano, né? Primeiro, nono ano, aquela parte mais antiga de velocidade, de aceleração, de queda, que todo ano cai. Sempre cai uma questão ou de lançamento ou de queda, colisões, os carros que aceleram, que diminuem a sua velocidade, gráficos. Então, tudo isso está relacionado com mecânica. Eletricidade, que é circuitos elétricos, eletricidade e energia. Eu costumo dizer que energia é carta marcada, assim como a eletricidade. Energia mais porque abrange muita coisa, tá? Você consegue trabalhar energia com física, com química, com biologia, com gráficos, com consumo energético. Então, esse segundo tópico vem tendo uma crescente muito boa ao longo dos anos, até porque circuitos elétricos, uma lâmpada, a sua geladeira, o quanto que ela consome, o que acontece, é muito comum, o Enem ele gosta de duas coisinhas, tá? Duas coisinhas, principalmente falando de eletricidade, que é lâmpada e chuveiro elétrico. Ah, se eu tirar essa lâmpada aqui, se essa daqui brilha mais, o que é que eu tenho que fazer para um chuveiro elétrico aquecer a água? Então, isso são tópicos que a gente cobra e vê muito nessa parte de energia e eletricidade. Fenômenos ondulatórios, esse daqui todo ano cai, tá? Todo ano cai fenômenos ondulatórios, que é muito comum, até porque é muito praticável no nosso dia a dia. Esse daqui deu uma invertida, antes caía um pouco mais óptica que termologia, mas não muda muito não, tá? Questão de calor e óptica, uma dica, tá? Uma dica, defeitos da visão, ametropias, a gente vai estudar melhor isso daí, ok? Então agora eu vou deixar vocês com as dicas valiosíssimas de química com o grande David Antes. Valeu. Que delícia. Meus bebês, vamos lá. Vamos ver essa questão da química, como é que ela cai no Enem. Bem, se você dá uma olhadinha aqui nos assuntos, você vai ver que físico-química está liderando. Mas aí que acontece um ponto aí que até o Chicão citou muito interessante. 2009 até 2023, que é o último Enem que ocorreu,
você tem uma mudança um pouquinho do perfil da prova. A prova fica um pouco mais técnica do que era no início, quando o Enem foi criado. Então, o que é que acontece? O nível de cobrança desses conteúdos está um pouco diferente, está um pouco mais técnico. Dentro da fisicoquímica, o que a gente encontra com ganho de recorrência? Termoquímica, que é a questão da energia, muitas vezes relacionando até com outras disciplinas, né, questões interdisciplinares que envolvem a física, na questão da eficiência energética. Você encontra também as pilhas, que é a eletroquímica. Então, são os dois principais tópicos de fisicoquímica na prova do Enem. Além daquelas tradicionais, né, tradicionais, questões de hidrólise salina. O camarada está lá com um solo muito ácido e ele quer plantar, sei lá, girassol. O girassol, para que ele cresça, né, de boa, tem que ter um pHzinho um pouquinho maior, né? Aí o cara faz o quê? Faz a calagem, um processo de jogar óxido de cálcio no solo para que o pH levante um pouco, para que fique mais alcalino. Então essa parada acaba acontecendo bastante. Dentro de química geral, você tem alguns tópicos que sempre caem também, são altamente recorrentes. Só não caiu no ano passado, macho. Mas em todos os outros Enems, separação de misturas sempre apareceu. E eu tô achando que vai cair nesse. Vai cair tratamento da água, pode aparecer também. E aquela questãozinha mais nojenta que assusta todo mundo, que é a questão do famigerado cálculo estequiométrico, tá bom? Mas a gente consegue tirar tudo isso de letra. E aí nós temos o principal tópico atual das questões de 2009 até 2023, que é reações orgânicas. Cara, tem caído bastante. Se eu não me engano, né, a última questão de reação, a primeira, aliás, questão de reações orgânicas que caiu foi em 2012. De lá para cá, todo ano cai e cai mais de uma. Então, você tem chance de encontrar mais de uma questão de reações no seu Enem. Então, tem que ficar ligado, além, é claro, desses outros temas satélites que vão orbitar aqui dentro dessa prova. Mas vamos fazer o seguinte, David. Vamos deixar mais assuntos, mais dicas para o momento bate-papo. Nós vamos ter um bate-papo lá no quarto bloco. Pode ser assim? Quem manda é você, bebê. Então, agora, galera que está em casa, nós vamos ter o quê? O Chicão. Chicão, pode começar contigo? Pronto. Então, o Chicão agora ele vai começar a parte mais burocrática, a parte das questões, mais técnicas. A melhor parte. É mais agradável. Pronto. Então, Chicão, tá contigo aí, meu irmão. Vamos lá, valeu. Vamos lá. Fala, galera. Vamos então para as questões de biologia. Foram escolhidos temas especiais para vocês que com certeza estarão na sua prova, como, por exemplo, nossa primeira questão, que fala sobre o ciclo do carbono. Vale sempre a pena lembrar que o carbono é o principal constituinte da matéria orgânica. Diga-se de passagem, durante muito tempo se pensava que para haver vida só se tivesse carbono na região. Uma das ideias, um dos estudos sobre a origem da vida no planeta fala que a vida pode ter chegado na Terra, vindo de outro planeta, né, do espaço e tudo mais. E essa teoria nunca tinha ganho muita força por conta do fato de nunca ter sido visualizado carbono em outros planetas. Descobriu-se recentemente que o silício pode substituir o carbono como componente da matéria orgânica. Porém, aqui na Terra, falar de matéria orgânica é falar de carbono. Fique esperto. Por quê? O ciclo do carbono sofre muitas alterações. Já que a gente vai mexer tanto assim com matéria orgânica, o processo de produção da matéria orgânica via fotossíntese, via quimiossíntese, pega carbono solto e imobiliza ele. Bem como os processos de consumo, como a fermentação, alguns tipos de fermentação, a respiração celular e combustões, né, as queimadas, tudo que está pegando fogo, por exemplo, vai liberar carbono, porque eu vou quebrar esses componentes. Logo, muitas atividades naturais e atividades humanas, industriais, por exemplo, mexem com o ciclo do carbono. Vale sempre muito a pena. Todo mundo, quando vai falar de ciclos biogeoquímicos, tem um medo danado do ciclo do nitrogênio, porque, de fato, tem muitas etapas, mas o mais cobrado é o ciclo do carbono. Sem mais enrolação, vamos para a questão. O carbono é um elemento químico presente nos 4 grandes grupos de biomoléculas constituintes os seres vivos: as proteínas, os lipídios, os ácidos nucleicos e os carboidratos. Nada de novidade, né? Reforçando o que eu acabei de dizer para vocês. Também está presente na constituição química do gás carbônico e do metano, os principais gases causadores do efeito estufa. Atualmente, no planeta, uma alteração perceptível no ciclo do carbono é a... E agora, minha gente? Detalhe, o texto da questão citou o efeito estufa. Nossa atmosfera, por conta de toda a sua composição, de vapor d'água e todos os gases,
funciona como se fosse um vidro de estufa. Deixa a luz entrar, mas retém o calor. Ah, Chicão, o efeito estufa é horrível, é péssimo. Calma. O efeito estufa garante, por exemplo, a temperatura média do planeta. É importante para a vida. Qual é o problema quando se fala sobre este ponto? É a intensificação do efeito estufa, já que a Terra passa a reter mais calor ainda, e isso acaba influenciando em várias mudanças climáticas, algumas bem graves, bem severas. E aí, de qualquer forma, o que essa questão está querendo saber? Foco no comando. Uma alteração perceptível no ciclo do carbono. E aí, o que tem acontecido com o ciclo do carbono? Pensa no que eu acabei de dizer, as atividades que fixam carbono e liberam carbono. Você está tendo mais fixação, mais fotossíntese e quimiossíntese, ou mais combustão, respiração e alguns tipos de fermentação? Já pensa nisso aí, mas vamos analisar as alternativas, tá? Letra A. A acidificação das chuvas decorrentes da reação do vapor d'água com o metano. Galerinha, falar de chuva ácida não puxa para carbono, mas puxa para enxofre e nitrogênio. Óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio podem reagir com a água da chuva, gerando ácido nítrico, ácido nitroso, ácido sulfúrico e sulfuroso, gerando, volto a dizer, as chuvas ácidas. Então, não é carbono aqui o ponto. Letra B. Absorção reduzida pelos vegetais de nutrientes minerais ricos em carbono. Nutriente mineral, sódio, potássio, cobre, manganês, magnésio. Não, galera. Carbono faz parte da matéria orgânica. O próprio texto já puxou essa informação. Essa aqui tu já elimina pelo próprio texto. Letra C. Ampliação das falhas na camada de ozônio em função do efeito estufa. Pessoal, efeito estufa é uma coisa. A agressão à camada de ozônio é outra. A camada de ozônio, tudo bem, ela também pode sofrer ali uma alteração por causa do metano, mas o metano nem de longe é o gás que mais ataca a camada de ozônio. Nós temos aí os CFCs e outros fazendo com que a camada de ozônio diminua de espessura. Então, e falar de ozônio é falar de oxigênio, né? Não está também tão relacionado assim. Letra D de dado. A redução da quantidade de nutrientes orgânicos nos alimentos vegetais. Redução da quantidade de nutrientes orgânicos nos alimentos vegetais. Galera, a planta vai fazer fotossíntese, ela vai se desenvolver, tem seu metabolismo. Eu não vou diminuir a quantidade de nutriente orgânico. A planta vai ter amido, o amido tem aquela estrutura e acabou. Também não tem. Eu posso ter menos plantas, mas a planta ter menos carbono nos nutrientes orgânicos não faz sentido. Eu vou mudar a estrutura, então? Não faz sentido nenhum, tá bom? E a letra E, elevação da concentração de gás carbônico e metano na atmosfera. Como eu estava falando para vocês, se hoje tem mais combustões e menos florestas, eu tenho menor fixação de carbono, maior liberação. Poluição aquática envolvendo, por exemplo, esgoto doméstico, envolvendo as represas, tudo isso vai fazer com que aconteça eutrofização e pode acontecer também liberação de metano. Então, nessa questão, a alteração perceptível do ciclo do carbono é o quê? O aumento do carbono livre, diminuição do carbono fixado. Gostou dessa dica? Achou importante para o Enem? Então, se liga no que eu vou falar agora. Essa preparação toda diferenciada para o vestibular, aqui no SEV Colégio, é iniciada a partir do 6º ano. Já pensou, desde o 6º ano, simulados com estilo Enem, tópicos iniciais de química, de física, de biologia? Tudo isso faz uma diferença muito grande na tua preparação. Então, não perde essa dica de jeito nenhum. Fantástico, Chicão. Cara, e tem mais, ó. Matrículas abertas. Como fazer? Agende sua vivência no site gruposev.com. Galera, próximo bloco temos mais professor Chicão. E depois do Chicão tem o professor Leonardo Reis com física. Vá tomar águazinha e volte. Estamos de volta com Vá Bem no Enem. Agora a gente vai continuar com a biologia do professor Chicão e logo depois a física com o professor Leonardo Reis. Chicão, bora lá, meu irmão. Vamos lá, vamos continuar. Bora. Pessoal, vamos para a nossa segunda questão. Questão essa importante também. Tópico aí relacionado à biotecnologia. De 2009 para cá, todo ano caiu no mínimo uma questão de biotecnologia, no máximo 4. Então, vai cair. Só não sei o quê. E aí, fazendo uma estatística,
a chance maior é de cair coisas relacionadas à transgenia. E é sempre bom lembrar também das vacinas gênicas, a maior novidade que tem na biotecnologia e um tema que se tornou muito famoso dado a eventos recentes pelo mundo, né? Então, sempre é importante. Daqui a pouco eu tenho mais uma dicasinha sobre biotecnologia, mas vamos responder a nossa questão, tá certo? Questão número 2. Responsável por prejuízos estimados em 5 bilhões a cada safra, a maior ameaça à cultura da cana-de-açúcar no Brasil é um inseto praga, a mariposa. E tá aí o nome científico dela, que eu não vou arriscar falar para não fazer feio, né? Na TV, já pensou? Em sua fase larval, mais conhecida como broca da cana. Pessoal, a gente começa falando sobre praga e sobre agricultura, né? No passado distante, uma questão como essa teria com certeza como eixo principal o uso de defensivos agrícolas, os famosos agrotóxicos. Mas vale lembrar, agrotóxico agride o ambiente em vários níveis, de várias formas. A galera, então, tem tentado utilizar outras estratégias que não baguncem tanto assim o ambiente, a cadeia alimentar e tudo mais, né? Então tá aí o eixo principal do problema, a praga da broca da cana-de-açúcar. Para combatê-la, uma empresa paulista utiliza organismos ainda menores e ferramentas da engenharia genética. A startup desenvolve variedades de cana transgênica que associam a expressão de 2 proteínas bioinseticidas. Olha que fantástico. Transgenia na cana-de-açúcar, que vai fazer com que a própria cana produza uma substância, produza uma proteína, 2 proteínas na verdade, que matam o inseto. Olha que genialidade, olha que sacada fantástica. 2 proteínas bioinseticidas da bactéria, aí a bactéria BT, né, a Bacillus, com um gene extraído de outro micro-organismo, o Agrobacterium sp, que confere maior tolerância ao herbicida glicofosato. Olha aí. Então nós temos 2 situações. Uma que dá resistência para a cana-de-açúcar e a outra a um inseticida, herbicida, e outra que faz com que a cana produza a substância que elimina o inseto, tá bom? Então, vamos para a questão. Para a obtenção de um organismo transgênico em laboratório é necessário. Galera, para facilitar a vida de vocês, se liga que nós vamos para o quadro. Olha aí. O que significa o processo de transgenia? Você pode só traduzir tranquilo o termo transgenia, transferência de um gene, ok? Então eu tenho aqui o DNA de um indivíduo A e o DNA de um indivíduo B para exemplificar o processo. O que é um gene? Um gene é um pequeno fragmento de DNA. Como é que o processo deve ser feito, então, de transgenia? A primeira coisa que você tem que fazer é a identificação, certo? E remoção do trecho de interesse, do gene de interesse. Uma vez identificado esse gene e removido, eu vou ter ele aqui, ó, esse fragmentinho responsável pela proteína, pela característica que eu quero, tá bom? Ah, Chicão, mas como é que eu consigo identificar, como é que eu consigo remover esse gene? Pessoal, se liga nessa dica. Nós vamos usar enzimas com a capacidade fantástica de cortar a informação genética. Esse xizinho que vocês estão vendo aqui está representando a famosa enzima de restrição. Então, quando você falar de enzima de restrição, estamos falando de corte de DNA ou de RNA. Nesse caso aqui, DNA. Uma vez, então, cortado, temos o gene de interesse. É muito importante agora, então, criar novas cópias desse gene. Por quê? Se der certo, eu vou precisar de novas cópias. Se der errado, eu também vou precisar de novas cópias. Então, antecipadamente, eu já multiplico esse DNA em laboratório. Que técnica é essa de multiplicação genética em laboratório? Uma sigla representa muito bem essa técnica, que é PCR, a famosa reação de cadeia de polimerase. Aí você pode dizer, Chicão, mas eu lembro de PCR, é no teste para COVID. COVID, influenza A, a famosa gripe suína, tem como testes mais eficazes PCR. Por quê? Porque eu consigo multiplicar
o material em laboratório. Só uma dica, um detalhe, tá? Quando você falar de teste para COVID, é importante que você lembre que o coronavírus, na verdade, é um vírus de RNA. E a PCR multiplica o quê? DNA. Então, o nome completo do teste não é só PCR, não é só a reação de cadeia de polimerase, é RT-PCR, que eu preciso fazer uma transcrição reversa, gerando o DNA a partir do RNA do coronavírus, para depois multiplicar e ficar mais fácil de enxergar no teste se a pessoa está ou não infectada. Mas, enfim, o tema não é esse. PCR multiplicou, fez novas cópias do gene de interesse e agora é hora de transferir o transgene para a espécie receptora. Também vou cortar o DNA, mas vou cortar só para abrir. Veja que eu não estou removendo nenhum pedaço. Ó. Você pode, inclusive, brincar aqui de jogo dos 7 erros e perceber que o DNA da espécie B, ao receber o transgene, ficou, inclusive, maior. Não estou tirando nenhum pedaço, estou só adicionando. Pronto, em resumo, a transgenia é isso. Vou transferir o gene, que é o responsável pela geração da característica. Cortei, multipliquei, transferi. E agora é esperar que esse gene aqui se manifeste. Até porque um gene inativo não vai servir para muita coisa, né? Se esse gene, então, da espécie A, que agora está na espécie B, se manifestar, o processo de transgenia deu certo, eu tenho aqui uma nova característica. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Agora que você entendeu como é que a transgenia é feita, vamos voltar para a nossa questão. Olha o comando de novo. Para a obtenção de um organismo transgênico em laboratório, é necessário fazer o quê? Letra A, utilizar uma enzima de restrição para cortar um gene específico. Olha aí, já chegamos à nossa resposta, letra A, mas vamos ler as outras por desencargo de consciência. B de bola, é necessário que esse organismo não consiga expressar seus genes naturais. Pessoal, se eu deixar de expressar meus genes naturais, eu deixo de existir, eu vou morrer. Não faz sentido nenhum isso. Letra C, que alguma proteína consiga se expressar quando exposta à radiação ultravioleta. Meu povo, o que tem a ver a radiação ultravioleta? E a proteína está muito estranha essa alternativa. Eu não consigo nem julgar essa alternativa direito. Tem nada a ver com a questão, pelo amor de Deus. Letra D de dado. Inserir uma enzima no RNA produzido por vírus para expressarem os genes. Galera, inserir uma enzima, que é uma proteína, no RNA de um vírus, também está zero relacionado com o tema da questão. Olha a explicação que foi dada no quadro para vocês. Tem nenhuma relação com esse tópico. Letra E, que esse organismo não gere descendentes com o gene de outras espécies. Se ele gerar o descendente já com esse gene novo, é até melhor, porque eu não preciso repetir todo o processo que foi explicado para vocês. Então, sem sombra de dúvidas, ficamos aí com um gabarito na letra A. Tranquilo e calmo? Todo mundo entendeu isso aí? Vamos então para a nossa terceira questão. Pessoal, terceira questão, tema muito, muito atual. Também envolve um pouquinho de biotecnologia, já puxando aí para sistema imunológico. Calma que eu não esqueci que tem uma dica importante para você de biotecnologia, mas para depois das questões, tá? Clonagem, tá? Clonagem a dica. Mas calma. Vamos para a nossa questão aqui de número 3. Isso aqui é a tecnologia CAR-T, uma das grandes e maiores esperanças recentes no tratamento aos cânceres, aos tumores. Então, é sempre um tema importante. CAR é um acrônimo, em inglês, que em português significa receptor quimérico de antígeno. Aí você lê isso aí e se desespera. Meu Deus, o que é isso? Calma. O que é importante saber? Antígeno. Fica segurando nessa história aí. Antígeno é qualquer substância identificável. Por exemplo, se um vírus entra no meu corpo, meu sistema imunológico pode identificar o antígeno viral, ver que aquilo ali não faz parte do meu organismo, ver que aquilo ali é um corpo estranho e começar a combater. Ao passo que uma proteína que já é do meu corpo mesmo, também pode ser um antígeno, meu corpo vê que ela é minha e já não combate. Então, antígeno não é sinal de corpo estranho ou corpo conhecido. Tem nada a ver. Antígeno é substância identificável. Se o meu corpo identificar como meu, tudo bem. Se o corpo identificar como invasor, aí cai para o fight, cai para o combate imunológico, tá? Continuando o texto, então. O T refere-se ao linfócito T, célula de defesa topíssima que a gente tem, tá? Um tipo de célula do sistema imunológico que consegue reconhecer antígenos existentes
na superfície celular de agentes infecciosos ou de tumores, neoplasias. Então, uma célula CAR-T é um linfócito T que passou por uma modificação genética. Então, veja aí. Existe a célula de defesa e eu vou fazer uma modificação genética nela. Se liga na imagem. Eu tenho linfócitos no organismo da pessoa, introduz nesse linfócito o receptor de antígeno, tá certo? Ah, Chicão, mas é o receptor de qual antígeno? Esse é o segredo. Eu posso modificar a célula do jeito que eu quiser. Eu posso ver o antígeno de um tumor, por exemplo, e posso montar um receptor compatível, um chave fechadura. Eu pego, então, essa proteína de reconhecimento do antígeno, jogo na célula. É como se eu estivesse ensinando o meu sistema imunológico a combater algo específico. Eu estou treinando ele de maneira específica. Vou repetir. Eu posso pegar um antígeno de uma célula tumoral, ver qual é a substância que se encaixa naquele antígeno, e essa substância que se encaixa no antígeno, eu introduzo na superfície da célula de defesa, do linfócito T, tá bom? Então, nós temos aí a imagem, linfócito, recebeu o receptor do antígeno e depois introduz novamente no corpo, pronto para reconhecer aquele antígeno e pronto para combater. Tranquilo? Olha aí. Tem uma legendazinha, mas essa legenda para a gente não importa muito, tá bom? Vamos passar para a questão. Essa nova terapia contra o câncer, conhecida como CAR-T, leva à formação de anticorpos in vitro que serão inoculados no paciente. Pessoal, vocês viram lá na imagem, certo? Na imagem eu estou produzindo o quê? Uma célula de defesa especializada. Não é uma produção de anticorpo. Ninguém falou em anticorpo, ninguém falou sobre isso aí, tá? Então, não é a letra A. Letra B. É mais eficaz do que os tratamentos de quimioterapia e radioterapia, visto que evita a formação de câncer. A gente está falando de um combate, não está falando de prevenção. O texto não puxou para isso. Se o texto falasse de uma modificação genética numa célula, que evitasse que o tumor se formasse, que o câncer se formasse, poderia até ser a letra B a resposta, o que não é o caso. Letra A e letra B, eu estou só interpretando o texto, por enquanto, tá bom? Veja que é um texto complicado, mas que a interpretação está ajudando a eliminar, por enquanto, duas alternativas. Então, calma, relaxe que vai dar certo. Letra C. É capaz de destruir de forma inespecífica antígenos de células neoplásicas que ficam circulantes no plasma do paciente. Inespecífica, se eu estou treinando a célula para reconhecer especificamente a célula tumoral, também negado pela imagem. Letra D. É uma ferramenta experimental utilizada, visto que as células normais do paciente também apresentarão o antígeno de origem neoplásica. Galera, o que é a neoplasia? O texto falou, né? Um tumor, um tipo de câncer, por exemplo. Se as minhas células saudáveis tivessem aquele antígeno, aquele marcador, elas também seriam neoplásicas. Não faz muito sentido. Outro detalhe, como é que eu vou treinar o meu sistema imunológico para combater células que também são saudáveis? Eu estaria, então, atentando contra a minha saúde. Não é assim que funciona. Eu vou sacrificar a saúde para resolver um problema, vou criar um problema para resolver outro. Também não faz muito sentido. Não marcaria essa alternativa de jeito nenhum. E a letra E é uma terapia personalizada, pois necessita de células do próprio paciente que passarão a expressar receptores específicos contra o câncer do paciente. Veja que é exatamente o que está no texto, veja que é exatamente o que está na imagem da questão. Então, um tema difícil, um tema complexo, mas a interpretação ajudou absurdamente. Vou só voltar na imagem para você ver, ó. Só voltando, olha, está aqui a célula que já é do paciente, recebendo a proteínazinha que reconhece o antígeno do tumor. O texto falou isso para você. Então, a calma, a tranquilidade é uma coisa que ajuda bastante na hora de fazer a interpretação da questão. Tranquilo? Gabarito da nossa terceira questão, letra E. E agora vocês não perdem por esperar a tão chegada hora da revisão de física com ele. É um cara que eu sou fã, um grande colega de profissão, um grande professor e um amigo também. Tenho o orgulho de poder, a honra de poder chamar esse cara de amigo. Com vocês, professor Leonardo Reis.
e as dicas de física. Grande Chicão. Palmas aí pra ele, galera. Palmas aí, vocês têm em casa aqui. Quem tá recebendo esse CDI de vocês, pode ter certeza. Galera, agora a gente vai fazer as questões de física, tá? As questões que provavelmente vão estar lá na sua prova. São as questões mais cobradas. Dentre as questões mais cobradas, como a gente viu naquela tabelinha, tem isso daqui, que são as questões de mecânica. Lembre, mecânica, ela engloba alguns conteúdos como cinemática, como leis de Newton, aplicações de leis de Newton, que são questões que sempre caem, tá? Ultimamente, por exemplo, tem questões de colisão, que já é um pouco a parte ainda mais do final, que é de impulso e quantidade de movimento, mas que você precisa dessa parte de cinemática, tá? É muito importante você lembrar das unidades, como a gente vai ver daqui a pouco. Unidades de velocidade, unidades de aceleração, unidades de leis de Newton, de força. Então, isso daí já vai nos ajudar na resolução das questões. Então, primeiro vamos lá para a nossa questãozinha, que diz o seguinte: mesmo com as modernas furadeiras existentes, o arco de pua ainda é utilizado para fazer furos em madeira. Enquanto o operário apoia seu peito em uma de suas mãos sobre o disco localizado na extremidade oposta à da broca, auxiliado pelo manete localizado no meio da ferramenta, faz girar o conjunto e, consequentemente, a broca. Então, apareceu o giro, já tem uma relaçãozinha com movimento circular. Aqui tem algumas coisinhas que a gente vai lembrar daqui a pouquinho. Comparando qualitativamente as grandezas frequência, período, velocidade angular e velocidade linear do movimento do ponto A, localizado na superfície lateral da broca, com o ponto B, no centro geométrico do manete, conclui-se que... Vamos para o quadro que eu tenho algumas dicas para falar para você, tá? Falando de movimento circular, as grandezas que a gente viu na questão, a gente vai lembrar agora. Essas grandezas são fundamentais, você deve lembrar dela na hora da sua prova, até porque elas são relacionadas, tá? Uma grandeza vai puxando a outra e a gente vai ver que as equações dependem dessa conexão. A primeira delas é frequência. Professor, o que é frequência? Eu já ouvi falar nisso, mas eu ainda não tenho noção do que é. Por exemplo, frequência cardíaca, a quantidade de vezes que seu coração bate. Frequência escolar, a quantidade de vezes que você vai para a escola. Então, frequência, por exemplo, uma unidade de frequência muito comum, RPM, aquela unidade que tem nos carros, nas motos. Então, frequência é muito comum, tá? No nosso dia a dia. E essa frequência, a unidade dela mais comum é o Hertz. Hertz significa quantidade de vezes que eu repito, que eu mudo um movimento. Por exemplo, imagine que você tem uma roda de uma bicicleta e ela dá 2 voltas por segundo. Significa que ela tem o quê? 2 Hertz. Se eu tenho a Terra, que ela gira uma vez a cada 24 horas, é um tipo de frequência. Se eu ando, a galera, por exemplo, que corre, né, que tem essa prática de exercício de corrida, ele tem uma frequência dos passos dele em determinado intervalo de tempo. Então, frequência é algo muito comum, tá? E normalmente é dado em Hertz. Professor, falando de frequência, eu vi uma questão em que ele perguntava a frequência em Hertz, mas ele dava em RPM. Essa relação é muito comum, tá? De Hertz para RPM. O que é que você vai fazer? Olha a dica. De RPM para Hertz, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o valor e dividir por 60. O contrário, você multiplica. De RPM para Hertz você divide, o contrário você multiplica por 60. Professor, não vou lembrar na hora da prova não. Olha a dica. P significa por. Por dá a ideia de divisão. Então, toda vez que aparecer por minuto, RPM, você vai dividir, tá? Então, essa é a dica para mudar as unidades de frequência. Mas lembra, no SI é o quê? Hertz. O contrário disso é período. O que é isso, professor? É o tempo que demora para dar uma volta, tá? Basta você lembrar que, por exemplo, o ponteiro das horas de um relógio analógico, qual é o período dele? 24 horas? Não, 12. Você concorda que ele demora 12 horas para dar uma volta completa? Isso é período. O período de rotação da Terra,
24 horas. Demora 24 horas para dar uma volta completa. Então, período é o tempo que demora para dar uma volta, tá? E período, eu não estou falando para você que é tempo. Tempo tem algumas unidades, mas o que você vai usar no SI é o segundo. Muito cuidado. Se ele te der o tempo em horas e quiser em segundo, uma hora tem quantos segundos? 3.600. Não esqueça, tá? Então, segundo, período, hertz para frequência. E essas duas grandezas são correlacionadas. Elas são inversas. Quando a frequência é alta, quando o giro é alto, o tempo é baixo. Frequência e período são inversos. Tudo bem? Essa relação vai ser muito útil na hora que a gente resolver as questões, principalmente na parte numérica. Outra coisinha que você tem que lembrar também é da relação entre velocidades. Esse Vzinho normal é velocidade linear, por vezes também chamada de velocidade escalar, tá? Velocidade linear ou velocidade escalar é aquela velocidade que nós temos mais contato, que é dada em que, professor? Metros por segundo. Falando nisso, qual é a relação de mudança de velocidade? Aquela famosíssima de quilômetros por hora para metros por segundo. O que é que você vai fazer? De quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6. De novo, é sempre do maior para o menor, você divide, tá? De quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. O contrário, você multiplica por 3,6. Galera, agora é o seguinte. Tem 3 velocidades que você tem que lembrar. Até porque vai te poupar tempo. Quais são, professor? Diga aí para mim. 72 km por hora, que é a mesma coisa de 20 metros por segundo. Outra, 90 km por hora, que é a mesma coisa de 25 metros por segundo. E a última, 108 km por hora, que é a mesma coisa de 30 metros por segundo. Professor, eu devo lembrar só dessas 3? Não. Você deve lembrar da regra de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Mas por que o senhor pediu para eu lembrar essas 3? Porque é o que mais cai. Concorda que essas 3 velocidades é o que nós temos mais contato no dia a dia? 72, 90, acima disso ou abaixo disso não é tão cobrado nas questões. Então, esses 3 valores é o que são mais cobrados. Então, eu sugiro que você lembre para ganhar tempo na hora da questão, tá? Outra coisa, o ômega nós chamamos de velocidade angular. Velocidade angular ou tem literaturas aí que chamam de pulsação. Pulsar é velocidade angular. Está relacionado com giro. Quem gira mais rápido tem maior velocidade angular. Quem gira mais devagar tem menor velocidade angular. Professor, qual é a unidade de velocidade angular? Radiano por segundo. Radiano por segundo. Professor, radiano em movimento circular não é comum trabalharmos com grau, tá? A gente converte isso daí para radiano. Professor, e qual é a relação entre essas velocidades? Velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. De novo, velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Raio, professor? Nós estamos trabalhando com movimento circular, círculo. Então vai ter um raio. Belezinha? Tranquilo? Olha o exemplo aqui que mostra bem como é que funciona essas duas velocidades. Veja, temos aqui um carrossel. Imagine você que isso daqui são pequenos cavalinhos do carrossel. Não está muito bonitinho não, mas dá para entender. Você tem um carrossel, esses cavalinhos estão na mesma linha horizontal, tá? E em posições diferentes. Perceba que o cavalinho A está mais próximo do eixo de rotação e o cavalinho B está um pouco mais afastado. Qual é a relação que eu tenho de velocidades aí? Presta atenção. Você concorda comigo que se os 2 cavalinhos não saírem da posição, eles vão completar a volta no mesmo tempo? Sim ou não?
eles estão paradinhos em cima dessa base aqui, ó. Então, eles vão completar a volta no mesmo tempo. Sim? Se eles giram de forma igual, o que é que eu sei? Qual das velocidades que eu te falei que está relacionada diretamente com giro? O ômega. Se eles giram de forma igual, então a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. Certinho? Professor, e a linear? E a velocidade linear? Perceba, velocidade, nós calculamos assim, ó. Velocidade é 2πr sobre o tempo. Quem tem maior raio? Não é o B? Se o B está mais longe do eixo, então a velocidade dele é maior. Ah, professor, então se o B está mais longe, a velocidade de B é maior do que a velocidade de A. Ok? Até porque ó, essa distância percorrida por A é maior do que a percorrida por B. Então a angular é a mesma, porque ele gira de forma igual, tá? Mas a linear é diferente. Quem está mais longe tem maior velocidade linear. Por exemplo, imagine você que você está naquele brinquedo que é muito comum nos parques de diversões, que eu creio que seja o nome seja Sambo, que ele gira, além do giro ele fica balançando. Se você quer ter emoção naquele brinquedo, você vai ficar no meio dele ou na extremidade? Na extremidade. Porque na extremidade você tem um raio maior. O raio maior tem maior velocidade linear, tá? Então, quanto mais distante está do raio, maior a velocidade linear. Mas detalhe, se você gira de forma igual, você tem também a velocidade angular igual. Beleza? Bora voltar para a questão. Dentre as alternativas, ele quer que você relacione o manete, que está no ponto B, e a broca, que está no ponto A. Não sei se tu lembra, essa ferramenta, ele gira a ferramenta, e de acordo com que ele gira essa ferramenta, essa brocazinha também gira, tá? Essa broca gira, você já lembra lá de velocidade angular. Então vamos. Ele quer que você relacione primeiro frequência. Você acha que B e A, as frequências são o quê? Maior, menor ou igual? De B em relação a A. Você concorda que quando eu giro o manete, a broca também gira? Se a broca também gira, o giro é o mesmo, concorda? Se ele gira de forma igual, a frequência é a mesma. A quantidade de voltas por unidade de tempo é a mesma. Se a frequência é a mesma, você já risca logo a letra D, que diz que a frequência de A é maior do que a frequência de B. Meu povo, nós relacionamos frequência e período, que frequência e período são inversos. Mas os valores não mudam. Se eu te digo que a frequência do B é igual à frequência do A, é porque o tempo que demora para o B dar um giro é o mesmo que o A demora para dar um giro. Ei, e tempo não é período? Então, eu sei também que o período é igual. Então, já risco qual? Letra B. Então, já riscamos B e D. Frequência e período são iguais. Qual foi a velocidade que eu disse para você que está relacionada a giro? A angular ou a linear? Foi a angular? Se os dois giram de forma igual, é porque a velocidade angular de B é igual à velocidade angular de A. Correto? Se não fosse igual, por exemplo, cada giro que eu desse no manete, a broca giraria mais ou menos, que não é como o equipamento funciona. Cada giro que ele dá no manete, a broca também dá um giro. Então, já sei que a frequência é igual, que o período é igual e que a velocidade angular também é igual. E a linear, professor? Veja a figura, veja a figura. Você concorda que a broca gira só um pouquinho? Porque ela é pequena, o raio dele é pequeno. Mas o manete, quando eu giro o manete, o raio que ele percorre é maior. A velocidade linear não depende do raio. Se o manete tem um raio maior, significa dizer que a velocidade linear dele é maior. Por quê, professor? Porque ele percorre uma distância maior no mesmo intervalo de tempo. Ok? Tranquilo? Então, onde é que eu tenho essa alternativa? Em que o período é igual, que a frequência é igual, que a velocidade angular é igual e que a linear é diferente. Onde é que nós temos isso daí? Na letra E.
perceba que a velocidade de B é maior, porque o raio de trajeto dele é maior. Então, se a velocidade de B é maior, é porque a de A é menor. Tá? Em que letra? Alternativa E de Enem. Ok? Tranquila essa questão? Foi de boa? Foi suave? Então, vamos agora para a questão de número 2, que trata de calorimetria. Vamos para a questão. Por trás de toda cerveja gelada há sempre um bom freezer. E por trás de todo bom freezer há sempre um bom compressor. A peça mais importante para que qualquer sistema de refrigeração funcione bem. Popularmente conhecido como motor, o compressor hermético é considerado a alma de um sistema de refrigeração. A fabricação desses aparelhos requer tecnologia de ponta e o Brasil é destaque mundial nesse segmento. Ação de alternativa que representa corretamente o fluxo de um refrigerador. Então, tá aqui as nossas alternativas. Vamos para o 4, que eu quero falar um pouquinho sobre essa parte aí. Isso é cobrado em termodinâmica, basicamente na segunda lei da termodinâmica, que são as máquinas térmicas. O que é que uma máquina térmica faz? Ela converte essa energia térmica em energia mecânica. Um exemplo muito prático disso é a antiga Maria Fumaça, que é o trem. A gente fornecia uma energia para ela e essa energia era convertida em trabalho, em movimento. Aqui nós temos o esquema de uma máquina térmica. Fonte quente, galera, o que é fonte quente? É a matéria-prima, é o que eu entrego para a minha máquina térmica. Trabalho é o que ela faz e fonte fria é o que ela joga fora. Detalhe, isso daqui é o esquema de uma máquina térmica que, na prática, não pode ser 100% de rendimento. Quem disse isso foi Carnot. Está aqui a equação. Ó. Rendimento, que é simbolizado por essa letra, é medido pelo trabalho que ela efetua, pelo que ela recebe. Exemplo, eu recebo 800 joules de energia, mas eu só uso 400 joules. Então, eu recebo 800 joules, mas só uso 400. Qual é o meu rendimento? 50%. Então, você jamais terá esse rendimento de 100%. O que é isso, professor? Toda a energia que eu recebo, eu converto em trabalho, tá? E está aqui como a gente calcula, já tirando o 100% de rendimento. Agora é o seguinte, a questão fala de refrigerador. O refrigerador, ele vai fazer o contrário. Por quê? Naturalmente, o calor sai do de corpo de maior temperatura para o de menor. O refrigerador faz o contrário, ele sai do de menor para o de maior. Como assim, professor? Como é que vai funcionar o esquema de um refrigerador? Está aqui a fonte fria, a nossa fonte fria, tá? O calor vai da fonte fria para a fonte quente, da região fria para a fonte quente, só que não é natural. Quem é que vai agir? Um agente externo. A questão disse que era um compressor. Então, esse compressor é que leva o ar frio para o ar quente. Isso daí requer um agente externo. Isso daí não vem de graça. Por isso que você paga o consumo da tua geladeira. Tá? A geladeira consome porque o motor, o compressor, leva isso de volta. Então, onde é, professor, que eu vou ter o esquema de um refrigerador? Olha para a figura, olha para a figura. Na letra A, onde é que está o erro? Ele não fala de trabalho, tá? Não existe trabalho na letra A, muito menos na letra B. Então, você já risca isso daí, ó. Na letra C, está dizendo, ó, fonte quente, motor, trabalho e fonte fria. Isso é uma fonte térmica, isso é uma máquina térmica. E a questão fala de refrigerador. Tem que fazer o contrário. Veja aqui o seguinte, na letra E, reservatório quente, fonte quente, motor, trabalho, mas não fala da fonte fria. E detalhe, tem que ter fonte fria, porque não pode ser 100%. Então, a nossa resposta é a alternativa D, reservatório quente. O reservatório frio vai para o quente, mas tem que ter a ação de um trabalho, que no caso é do refrigerador. Ok? Beleza? Valeu, Léo, cara. Perfeito. É a aplicação da física no cotidiano. Muito bom. Sabe onde é que você tem isso, Léo? Vou fazer um convite aqui pra galera. Dias 30 de outubro e 6 de novembro, aqui em Teresina, teremos as edições 3 e 4 do Enem. On fire. E você estará lá. Com certeza. Você, o David Anderson, o Chicão. E ó, mais um convite. Dia 28 de outubro, lá em Parnaíba. SEV Colégio Parnaíba também vai oferecer o Enem On Fire em Parnaíba. Lá, preste atenção, você vai estar lá também. Lá é de graça. Aqui, se você quiser adquirir o ingresso,
você pode ir no site sebcpc.com.br. Beleza? Próximo bloco, mais uma questão sua. Questão de física para finalizar, para deixar tudo ok. E as questões do David Anderson. Vá lá, tome a aguinha, mas volte. Show! Fala, galera, estamos de volta com Vá Bem no Enem, terceiro bloco. Agora nós vamos continuar com o nosso amigo Leonardo Reis e a sua física. Lembrando, depois do Leonardo ainda tem o quê? Química com David Anderson. Léo, terceira questão, arrebente aí, meu irmão. Valeu, bora. Questão, galera, muito cobrada, que é a questão de circuitos elétricos, tá? Vou já começar a lhe dar uma dica. Pode ser que o Enem, ele lhe cobre dois conteúdos na mesma questão. A maior dica é essa. Se o cara cobrar calorimetria e eletricidade na mesma questão, provavelmente ele vai trabalhar com potência. Anote. Se ele cobrar calorimetria e potência, provavelmente ele vai trabalhar essas unidades aí, ok? Então, calorimetria e eletricidade vai ter potência no meio. Daqui a pouco a gente vai falar das equações de potência ali. Então, vamos ler a questão. Um estudante quer utilizar uma lâmpada dessas de lanterna de pilha e dispõe de uma bateria de 12 volts. Bateria, fonte de tensão, tudo isso é o que vai alimentar o circuito. A especificação da lâmpada indica que a tensão de operação é de 4,5 volts, ou seja, ela precisa só de 4,5 volts para funcionar. E a potência elétrica utilizada durante a operação é de 2,25 watts. Lembra, watts é medida de potência no SI, mas pode ser também caloria por segundo, caloria por minuto, joule por segundo, mas normalmente ele trabalha com watts. Para que a lâmpada possa ser ligada à bateria de 12 volts, será preciso colocar uma resistência elétrica em série, aproximadamente de... Então vamos voltar para o quadro aqui para a gente entender um pouco sobre essa parte de potência. Tá? Apareceu potência na nossa questão. Primeiro, potência dada em watts. Você tem 4 equações, 4 formas de calcular potência. Primeira delas, potência I vezes U. Na verdade, I é corrente elétrica, U é DDP. Potência é R de resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado. Potência é DDP ao quadrado sobre o R. Ou você pode colocar que potência é a energia dividido pelo tempo. Professor, nunca vi uma equação, uma questão que falava dessa última equação. Já, por exemplo, as questões que calculam consumo energético de um equipamento ou de uma residência, você utiliza com esta equaçãozinha aqui, tá? Então, essas 4 unidades, formas de você calcular a potência que você vai trabalhar no seu dia, lá da prova do Enem. Professor, qual é que eu utilizo? O que ele falar. Por exemplo, se ele não falar de corrente elétrica, você não pode usar essa. Essa aqui fala de DDP e resistência, tá? Então, se adeque às questões e os valores que ele trazer para você. Veja aqui. Ele falou na questão também que a lâmpada está associada em série. Eu tenho 2 tipos de associação de resistores. O primeiro deles é em série. O que significa associação em série, professor? A corrente elétrica nunca se divide. É sempre a mesma dos resistores, tá? Ela não se divide. Sua casa pode ser associada em série os equipamentos? Não. Imagine você desligar a lâmpada do seu quarto e todos os equipamentos da casa desligarem. Não pode ser, né? Então, sua casa não pode ser em série. Sua casa está ligada como, professor? Em paralelo. Eu tenho resistores em paralelos que são colocados entre essas 2 coisinhas aqui, ó, que nós vamos chamar de nó. Nó é o que caracteriza uma associação em paralelo, tá? Essa associação em paralelo, ele deixa de forma independente os equipamentos. Imagina a TV, uma geladeira e um fogão elétrico. Eles são independentes. Se um desligar, o outro fica funcionando. Ok? E temos uma dica também, ó. Toda vez que você tiver resistências em série, a soma das DDPs tem que ser igual à da bateria. Não entendi, professor. Imagine que essa bateria tenha 15 volts, tá? Essa daqui tem 1 volt, essa tem 2 volts, 3 volts, essa daqui tem 4 volts. Ó, 3 mais 3, 6, mais 4, 10. Quanto é a DDP nesse resistor? Lembra, a soma não tem que ser igual da bateria? Quanto é que está faltando?
5. Ok? Então, a DDP em resistores em série, a soma deles tem que ser igual à da bateria. A questão te fala desse circuito aqui, ó. Ele quer saber especificamente qual é a resistência elétrica desse camarada aqui. Tudo certo? Primeiro, se você se ligar, a resistência e a lâmpada estão em série. Então, em série, a soma das DDPs tem que ser igual a quem? Da bateria. Primeiro, a lâmpada já tem quanto? Já tem quanto de DDP? 4,5. Então, para 12, esse resistor tem que ter quantos volts? 7,5. Porque quando eu somo, tem que dar 12. Não é verdade? Então, a resistência dele, eu já sei que a DDP vale 7,5 volts. Para achar a resistência, eu uso a primeira lei de Ohm. Qual é, professor, a primeira lei de Ohm? U é igual a R vezes I. Falta agora achar o que, pessoal? A corrente elétrica que passa por ele. Eu consigo chegar nessa corrente elétrica aqui, ó. Lembra dessa equação da primeira? Potência DDP vezes a corrente? Quanto que é a potência? 2,25. Quanto que é a DDP? 4,5. Quanto é a corrente? Se você perceber, isso aqui é o dobro. 2,25 dividido por 4,5 fica quanto? 0,5 A. Ok? Então, a DDP nesse resistor que eu calculo vai ser da seguinte forma. Quanto é a resistência dele, pessoal? 7,5. Não é não? Se eu multiplicar isso daí, na verdade ele quer a resistência. Quanto é a DDP? 7,5. Quanto é a corrente? 0,5. Vamos lá. 7,5. Se eu divido por 0,5, é a mesma coisa de multiplicar por 2. Quanto é, pessoal? 7,5 vezes 2 dá quanto? 15 ohms. Lembra, unidade de resistência é ohm. Bora voltar para a questão, para ver as alternativas. Está aqui o nosso circuito, tá? E a resistência que tem que ter no fio para que ele não queime é de 15 ohms. Tranquilo? Carta marcada no seu vestibular, questão de circuitos elétricos, ok? Galera, show de bola. Vocês vão ficar agora com um grande amigo meu, professor de Química, David Anderson, que ele vai trazer as melhores dicas de Química para você, tá? Tranquilo? Que delícia! Que delícia, né, É uma cara? honra estar aqui, cara. Tranquilo. Tamo junto. Abraço, bebê. valeu. Vamos lá. Chama bebê, David Anderson na área para te mostrar aí como fazer questões de temas aí super recorrentes da prova do Enem. E, parceiro, um deles é a parte da solubilidade, né, mano? Então vamos dar uma olhadinha nessa questão da Olestra, um medicamento aí para emagrecimento, ele absorve a gordura, é uma delícia se você está em déficit calórico. Então vamos lá. Olestra é uma gordura artificial com sabor parecido ao do óleo vegetal. Essa substância não é metabolizada pelo organismo humano e, portanto, pode ser usada em dietas de emagrecimento. Seu uso, no entanto, é controverso. Por ser uma molécula semelhante à gordura, ela interage com vitaminas lipossolúveis, transportando-as para fora do organismo, o que pode levar a uma deficiência destas. Dentre as vitaminas apresentadas, assinale qual delas teria a sua absorção menos prejudicada com a ingestão exagerada de alimentos à base de Olestra. Cara, parceirão, é o seguinte, ninguém vai te esconder a verdade não. É nenhuma prova cansativa, são 90 questões, o dia da natureza você ainda vai fazer prova de matemática, irmão. Então você pode ficar muito cansado. Então, a ideia para você fazer uma gestão de estamina durante a feitura da prova é você sublinhar dentro do enunciado os termos que são mais importantes, são mais interessantes. Aqui, por exemplo, você vai ter aqui as substâncias que a Olestra tem afinidade, pois ela interage com vitaminas lipossolúveis. Ao sublinhar essa parte, vitaminas lipossolúveis, você consegue perceber que trata-se de uma questão de solubilidade. Tá bom? Então, se ela interage com vitaminas lipossolúveis, você vai deduzir aquela ideiazinha do semelhante, de solo semelhante, né, parceiro? Que se ela interage com vitaminas lipossolúveis, a Olestra também é apolar. E aí a questão ela vai te dar um comando, que é o que a questão está querendo saber. Ela quer qual das substâncias aí que vai estar no texto, né, nos itens, tem a sua ingestão menos prejudicada. Então, você vai pensar o seguinte, pô, se ela interage com vitaminas lipossolúveis, as vitaminas, as substâncias mais lipossolúveis serão mais prejudicadas. E as que estão menos lipossolúveis
são as que vão ser menos prejudicadas. Então, para sacar esse lance, como é que eu vou conseguir interpretar esse exercício adequadamente? A gente vem aqui para as leis de solubilidade. Olha que delícia, parceiro. Tudo resumidinho, só um mi da pipoca para você. A polaridade, cara, eu me lembro quando eu via questão de polaridade na escola, eu falava, professor, o que é polar? E eu não conseguia entender. Na verdade, o que ocorre é que quando os átomos se ligam para formar moléculas, existem deslocamentos de densidade eletrônica. Quando você tem disparidades de densidade eletrônica dentro de uma estrutura, ou seja, um lado mais negativo, o outro lado mais positivo, você tem que aquela substância é polar. E essa propriedade é que determina a solubilidade de um solvente, um soluto em um solvente. Então aqui, ó, de maneira muito objetiva, porque o nosso interesse é fazer com que você acerte a questão e rápido. Então a estratégia mais vencedora, mais interessante para responder questões de solubilidade é você identificar nas estruturas grupamentos polares. Quais são eles? Íons positivos, íons negativos, o OH, que é a hidroxila, NH2 e NH. Esses grupamentos são grupamentos que polarizam as cadeias, aumentando o caráter hidrofílico, ou seja, aumentando o caráter polar, o caráter que tem afinidade com a água. Então, o caráter polar é aumentado com a presença desses grupamentos nas estruturas. E é claro, né, irmão? Quanto mais desses grupamentos você tiver, mais polar vai ser a substância. Então, você vai procurar esses carinhas aqui nas estruturas, parceiro. Já tem grupamentos que têm polaridade intermediária, aquela polaridade marrom, mais ou menos, né? Que é exatamente a carbonila, que é o C+O, e o oxigênio entre dois átomos de carbono. Esse aqui está presente, por exemplo, nas cetonas e aldeídos, e esse aqui está presente nos éteres. Se esses caras aparecerem, você tem uma polaridade assim, marrom menos. Já cadeias carbônicas em geral, meu amigo, as cadeias carbônicas são apolares. Então, quanto maior for a cadeia carbônica, maior é o caráter apolar. E como as substâncias apolares não têm afinidade com a água, né? Elas são chamadas hidrofóbicas. Esses dois termos aparecem recorrentemente na prova do Enem. Você tem que ficar ligado neles, tá bom? E aí, uma pequena observação que eu coloquei aqui está exatamente tratada de substâncias como essa. Coloquei aqui para vocês a estrutura de um sabão, que ele é anfifílico, pois ele tem dupla polaridade. Veja, ele tem uma região que é a sua cabeça extremamente polar e uma cauda altamente apolar. Então, essa aqui é a característica de um sabão. Então, qual é a estratégia que a gente vai usar nesse exercício? Nós vamos procurar substâncias que contenham um maior número de grupamentos polares. Então, vamos lá, vamos voltar lá para o slide, né? Ao observar aqui cada um desses itens, você vai notar que a substância que nós encontramos o maior número de grupamentos polares é exatamente a substância contida na letra B. Veja que na letra B você tem vários grupamentos OH, além de ter o grupamento NH. Então, essa substância é a mais polar, logo é que vai ter a sua ingestão menos prejudicada pela olestra, já que a olestra é lipossolúvel, tá bom? Então, uma questão bem tranquilaça, bem de boa, a gente consegue fazer ela bem tranquilo, sem gastar muita histamina, e aí, deixar o restante aí para o restante da prova, tá bom? Um abraço. Opa, pode se despedir não, né, agora. Queria dizer um abraço para você. Pois bora lá, tacar fogo, meu parceiro, na próxima questão, na segunda questão. Questãozinha de boa, muito light. Vamos chinelar nela aí. Um experimento para medidas eletroquímicas foi montado empregando-se uma folha de papel de filtro recortada em forma de cruz, conforme pode ser visto na imagem. Nas extremidades de cada braço dessa cruz de papel foi posicionado um pedaço de metal M e ao redor de cada um dos metais o papel foi umedecido com uma solução aquosa de 0,1 mols por litro do sal MsO4 correspondente. A parte central da cruz de papel foi umedecida com solução de nitrato de potássio 0,1 mols por litro, de modo a estabelecer um contato elétrico entre os braços e a cruz de papel. Usando o multímetro, foram medidas as diferenças de potencial de pilhas possíveis de serem formadas pela associação de pares dos metais, construindo em cada caso o cátodo e o ânodo da pilha formada. Os dados relacionados aos metais e seus respectivos potenciais padrão de redução estão fornecidos na tabela.
Cara, é muito comum em questão de eletroquímica ele colocar um enunciado que você vai ler e você vai pensar assim, mano, que diabo é isso? Vai explodir tua cabeça e você vai ter uma vontade muito louca de chutar a questão. Macho, não chuta. Fica calmo e usa o raciocínio sistemático. Ele dá, os dados relacionados aos metais respectivos potenciais de redução estão fornecidos na tabela. E aí começa a responder a questão pelo comando, começa a responder de trás para frente. O que é que ele vai dizer? Ó? No experimento, o par de metais que apresentou o valor positivo mais alto de diferença de potencial de DDP na pilha formada teve seu polo negativo e seu polo positivo, respectivamente. Esse aí é o comando do exercício. A gente vai começar a responder a questão por ele. Inicialmente, nós vamos pensar o seguinte, bora lá para o quadro. A gente está abordando, meu chapa, uma questão de eletroquímica. E a eletroquímica é dividida em dois fenômenos. Ou você tem um fenômeno da pilha, que transforma a energia química, que é a energia contida nas ligações entre os átomos, em energia elétrica, que é a energia que é formada através do fluxo de elétrons passando de um ponto a outro. Então, você tem a pilha, que é esse fenômeno, ou você tem o fenômeno contrário, que transforma a energia elétrica em energia química, que a gente chama de eletrólise. Então, você tem a pilha e você tem a eletrólise. Sobre a pilha, o que é que você deve saber em primeira instância? A pilha é um fenômeno que ocorre espontaneamente. Então, na pilha, o meu ΔG, a minha energia livre de Gibbs, é sempre menor do que zero. E o que é que isso significa? Que é um fenômeno espontâneo, tá bom? E você tem que lembrar disso aqui, ó, irmão, ó. Não IPCR. Na pilha, não IPCR. O polo negativo é o ânodo e é chamado de oxidação. E o polo positivo é o cátodo e é chamado de redução. Esse é o comportamento que nós temos, né, quando nós temos o sistema classificado como pilha. Já na eletrólise, você deve saber que na eletrólise o meu ΔG é maior do que zero. E o que é que significa isso? Significa que o fenômeno é não espontâneo. Ele, para ocorrer, precisa de um fluxo de energia contínuo. Ah, professor, isso é difícil demais. Meu chapa, talvez você esteja assistindo minha aula agora no seu celular. E aí você está com o seu celular, bateriazinha de lítio, só na maior, não, Leozinho? O cara na bateriazinha de lítio, curtindo um momento, feliz da vida, respondendo o WhatsApp, assistindo a aula. Faça isso não, assista a aula. E aí, o que é que acontece, irmão? Lá, a bateria é uma pilha. Só que quando ele está descarregando, você tem que conectar aquele celular no carregador, né? Na fonte do carregador, e aí conectar a tomada. E aí o fluxo de energia contínuo vai fazer com que o seu celular carregue sua bateria. Você sabe, por exemplo, quando você remover a tomada da tomada do carregador, imediatamente o celular para de carregar, irmão. Porque a eletrólise é um fenômeno não espontâneo. E como é que funciona a questão da distribuição da eletrólise? Olha só que curioso, né? A eletrólise é o pão necrosado, parceiro. Aquele pão necrosado, nojento, ó, polo positivo é o ânodo e é chamado de oxidação, e o polo negativo é o cátodo e é chamado de redução. Então vamos lá. Passa. O que é que tu tem que fazer quando encontrar uma questão de eletroquímica na prova do Enem? Você vai ter que identificar qual é o sistema que está sendo abordado naquele exercício. Se é uma pilha ou se é uma eletrólise. No caso da questão que nós acabamos de ler nesse exato instante, o sistema é uma pilha. Então, você vai pensar dessa forma para conseguir resolver esse exercício. Tá bom? Ah, professor, mas eu lembro que tem uns cálculozinhos e eu não gosto desses cálculos. De fato, nós temos uns cálculos para fazer. A gente pode calcular numa pilha a diferença de potencial, a DDP da pilha. E como é que você vai fazer isso? Bem, você vai pegar o potencial de redução do cátodo. Não entendi, professor. Pega o maior, parceiro. Pega o maior. O maior potencial de redução, que é o cátodo, e subtrai pelo menor potencial de redução, que é o potencial de redução do ânodo. Se você faz isso, você consegue calcular a DDP de uma pilha, a diferença de potencial de uma pilha. Tá ok? Ah, professor, dá para responder a questão só com isso? Você vai ver como dá para responder sim. Vamos lá voltar para o quadro. O slide, aliás, né? Perdão. Vamos lá. No slide, você tem vários metais, você tem vários valores de diferença de potencial. Tem aqui a do magnésio, você tem aqui a do zinco, você tem aqui a do ferro e tem aqui a do cobre.
Se nós observarmos, o magnésio tem menos 2,36 volts. O zinco, menos 0,76 volts. O ferro, menos 0,44 volts. E o cobre, mais 0,34 volts. O comando da questão, ele pede qual é aquele que vai ter a maior diferença de potencial. Bem, se nós queremos a maior diferença de potencial, nós temos que pegar o maior potencial de redução, que no caso, dentre todos esses valores, o maior que temos é 0,34, que é o do cobre, e subtrairmos pelo menor potencial de redução. Dentre todos esses valores, o menor é o do magnésio, menos 2,36 volts. Então, já achamos quem vai ser o nosso cátodo vai ser o cobre e quem vai ser o nosso ânodo será o magnésio. E aí, meu parceiro, qual é o gabarito que fica da questão? Ele pede o valor mais positivo, né? Apresenta a pilha formada, tem como polo negativo e polo positivo, respectivamente. Olha só, o polo negativo é quem sofre a oxidação, vai ser o magnésio. E o polo positivo é quem sofre a redução, vai ser o cobre, gerando então magnésio e cobre, gabarito do exercício, letra D de dado. Tá bom? Bem tranquilão. Aí eu só lembro a vocês, caso no Enem caia uma questão de cálculo, você tem que tomar cuidado com isso aqui. Vamos calcular esse potencial aqui rapidez, né? Então vamos para o quadro aí. Nós temos que calcular a DDP. Ela vai ser igual ao potencial do cátodo, que é o do cobre, 0,34, menos o potencial do magnésio, que é menos 2,36. Isso é bem idiota, mas às vezes a galera vacila nisso, ó. Tem o joguinho de sinal aqui, menos com menos vai dar mais, então a DDP vai ser igual a 0,34 mais 2,36. Isso aqui vai dar igual a quanto? DDP será igual a 2,70, né? 2,70. É isso, volts. Tá bom? Então é isso, essa aqui é a nossa segunda questão. Então, simbora, pessoal, para a derradeira, a última questão daquele tema que eu falei lá no início, no raio-x, que tem caído bastante na prova do Enem, que é exatamente reações orgânicas. Vamos ver como é que vai ser essa questão. Será que vai ser fácil? Será que vai ser difícil? Vamos lá. A figura apresenta a fórmula estrutural de um monoterpeno, composto natural extraído de certos tipos de plantas, empregado na indústria farmacêutica para aumentar a absorção cutânea de fármacos. Deixa eu pegar aqui. O monoterpeno apresenta um éster e pode ser sintetizado a partir da reação entre o ácido etanóico e um álcool. A fórmula molecular do álcool é... Eita, caraca, como é que a gente vai fazer essa questão? Eu ia pedir ajuda ao Clemilson, mas parece que ele não está mais aqui, porque essa aqui eu não sei fazer. Opa, ele não está aqui, eu não sei fazer, mas vamos ver se a gente consegue descobrir usando o raciocínio sistemático, né? O que é que nós vamos fazer? Ele quer a fórmula do álcool que formou essa estrutura. Então, o que é que você vai fazer para responder essa questão mais de boa, né? Você volta seus olhos na estrutura e, pessoal, olha só, irmão, ainda que a questão não peça, coloca o grupo funcional. Encontra o grupo funcional, ainda que a questão não peça. Grupos funcionais nos revelam bastante sobre uma substância. Suas propriedades físicas, suas propriedades químicas, são informações vitais em alguns tipos de exercício. Aqui nós temos, por exemplo, um éster. Então, isso é uma informação importante que o próprio enunciado diz para a gente. Então, chega mais aí, vamos ver como é que a gente vai se virar para responder esse exercício. Bem, o tema é reações orgânicas. E para você entender um pouquinho melhor reações orgânicas, você deve entender que reações orgânicas são, essencialmente, reações químicas que ocorrem com compostos orgânicos. Toda reação química pode ser equacionada. E na equação de uma reação química, você tem duas partes fundamentais. A da esquerda, que a gente chama de reagentes, e a da direita, que nós chamamos de produtos. E aí, os átomos dos reagentes se recombinam para formar os átomos dos produtos. Cara, uma das estratégias mais legais para responder questões de reações orgânicas é você sublinhar um dos reagentes e achar do outro lado o produto que pareça com esse cara. Então, eu sublinhei o A. Vamos supor que C pareça com A. Eu sublinho C também e tento encontrar as diferenças entre essas duas substâncias. Pessoal, a diferença entre o reagente e o produto nos revela bastante sobre a mecânica que a reação
é estar passando. Então, se você tiver no Enem uma questão que te dê uma equação química já montada, a melhor estratégia é essa para resolver. Contudo, não é o caso do nosso querido exercício, nossa querida terceira questão. Nesse caso, você deve lembrar de uma reação bem importante, que é uma reação da quebra de um éster, chamada de hidrólise. Então, aqui nós temos uma equação de hidrólise, da quebra de um éster ou a reação de um éster com a água. Como eu vou fazer uma reação de hidrólise? Olha só que fácil, ó. Você vai observar aqui, ó, o C-O, que é a carbonila, e o oxigênio aqui, ó, que está cercado pela carbonila e por um átomo de carbono. Tudo que você vai ter que fazer, meu parceirinho, é traçar uma linha pontilhada aqui, ó, e imaginar como se você estivesse dando um murrão, um quiba, quebrando essa ligação. E aí, quando você quebra a ligação, imagina como se eu estivesse segurando isso e afastando esses dois fragmentos. Quando você faz isso, você vai gerar o CH3COO e você vai gerar esse outro fragmento OCH3. Tá bom? Então, recapitulando. Quebra a ligação entre oxigênio e carbonila, afasta esses dois fragmentos e você vai ter esses dois pedacinhos aqui. Aí depois, veja como é fácil fazer hidrólise. Nesse aqui você coloca OH, gerando um ácido carboxílico, e nesse outro você coloca o H, gerando um álcool. E aí, meu parceiro, ficou tudo na maciota, tudo na tranquilidade. Então, a gente vai replicar o que fizemos aqui nesse exercício. Então, vamos aqui comigo, ó. Essa aqui é a substância lá que está rolando na questão. A gente vai encontrar a ligação entre a carbonila e o oxigênio e vamos fazer isso, ó. Pá, quebrar a estrutura. Nesse pedacinho que tem dupla O, eu vou colocar o H. E no outro pedacinho, eu vou colocar o H. Então, vamos ver o que é que vai sobrar. Vamos lá. Eu coloquei o H nesse pedacinho aqui. E aí, vamos nessa, né? Vamos montar aqui a estrutura do ciclohexano. Tem um carboninho aqui e tem um radical isopropil aqui. Então, a estrutura que eu iria gerar seria essa. Porém, ela não está no gabarito. O que nós temos aí é a fórmula molecular. E aí, eu não sei fazer a fórmula molecular, mas o Clemilson está falando comigo aqui num ponto. Opa, é assim mesmo, Clemilson. Ah, muito obrigado. O Clemilson me disse que eu devo colocar pontinhos salientando os átomos de carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 átomos de carbono aqui. E quantos átomos de hidrogênio eu vou ter? Bem, nós devemos lembrar que na forma de linha, os hidrogênios ligados a carbono são omitidos. Então, você deve deduzi-los, porque cada carbono faz no máximo 4 ligações. Esse pontinho só se liga com esse. Então, aqui eu tenho 3 hidrogênios. Esse aqui se liga com esse. Então, aqui eu tenho 1 hidrogênio. Então, vamos completar para que cada um desses carbonos faça um total de 4 ligações, né? Então, nós temos isso aqui. No final das contas, quantos hidrogênios nós temos, pessoal? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu contei 20. E aqui nós temos um oxigênio. Então, esse aqui é nosso álcool. Vamos ver se tem no gabarito isso aí. Se der errado, foi culpa do Clemilson. Então, vamos lá. C10H20O. Está exatamente na letra A. Muito obrigado, Clemilson, não saber fazer essa. Cara, você me ajudou demais. Não vou mentir. Me ajudou demais. Ficou até fácil, cara. A química ficou fácil, viu? Mas sabe o que, é que pode ficar difícil? O professor Chicão disse que ia lançar um desafio aqui pra galera que tá em casa. Chicão, vem cá, Chicão, por favor. Tem um desafio mesmo? Tem um aí. Tem um aí pra fazer na hora do intervalo? Na hora do intervalo. Falei, vou até ficar aqui de ladinho. Como é o desafio? Vou ler o desafio. Você vai ler o desafio? Vou. Então vamos lá, Chicão. Aí, tá ali, cara. Tá ali, meu irmão. Chicão. É terrível. Mas pense numa equipe preparada. Acabou de rolar o desafio, os caras já botaram. Meu amigo aqui é ligeiro. Aqui é o SEV, meu amigo. SEV é SEV. Tem que respeitar a minha equipe, papai. Ai, bebê. Questão... agora ficou fácil. Lendo a questão, tá tranquilo. Vamos lá. No início de 2022, a União Europeia proibiu 4.000 produtos químicos que são ingredientes comuns em tintas de tatuagem. Eu não sei por que eu botei essa. Eu não sei por que eu botei essa questão, não. Olha aí. Ó, meu. Eita, não. Não, tu é. Bodinho. Vai lá. Tinta de tatuagem.
Espera-se que essas novas restrições diminuam os efeitos graves à saúde humana, como câncer, reações alérgicas crônicas e reações inflamatórias da pele, relacionadas às tintas usadas para tatuagens e maquiagem permanente. Olha aí. Então, tinta, tatuagem, substâncias proibidas. Não dê dica, não. Deixa eles É fazerem. verdade, desculpa. É o hábito. Vamos lá. Vamos lá. De acordo com os conhecimentos sobre fisiologia humana, os pigmentos de tatuagem aplicados na pele, ao estimular o sistema imunológico, atuam como... Quais são as alternativas ali? Tem aí, fagócitos, antígenos, interferons, imunoglobulinas ou imunossupressores. Galera, presta atenção. Depois do intervalo, a gente pode dar o gabarito. Depois do intervalo. Mas eu tenho uma novidade fantástica, turma. Dia 26 de outubro, o SEV Colégio fará o quê? Fará o segundo VestSEV, que é o concurso de bolsas para o ensino médio do SEV. E tem mais. Fazendo um concurso de bolsas e atingindo uma quantidade X de acertos, você também poderá ganhar todo o material didático do Sistema SEV de 2025. Só o SEV é capaz de fazer isso. Depois, agora, no próximo bloco, aí vai vir talvez um momento crucial. O bate-papo da natureza. Eu, professor Chicão, professor Leonardo, professor David Antes, iremos discutir, dar dicas, visões sobre natureza. E também nós teremos uma novidade. A dica preparação mental para o vestibular. Como lidar com ansiedade durante a preparação e também estratégias para melhorar a concentração nos estudos. Vá ao banheiro, tome uma água e volte. Tamo junto. Estamos de volta com o programa Vá Bem no Enem. Essa manhã de domingo aqui, de muito conhecimento com a equipe de natureza. Galera, agora nós vamos dar aquelas dicas, aqueles bisões e, como vocês já devem estar vendo, estão vendo, né? Estamos com a presença ilustre da nossa diretora e psicóloga, Samantha Pessoa. Samantha, seja bem-vinda e espero que seja uma manhã assim, de muito esclarecimento para a galera que está em casa. Bom dia, Clemilson. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Prazer estar aqui com vocês hoje, na presença aqui ilustre dos mestres, para a gente ter uma manhã de muito conhecimento, muita troca aqui e muitas dicas daqui a pouco, né? Falar em dicas, Samantha. Chicão, eu lembro, Chicão. Você, lá na hora, lá no primeiro bloco, você falou que tinha uma dica infalível, uma novidade aí. De que se trata? Meus amigos, é o seguinte. Desde o ano passado, aumentou drasticamente as questões e textos e pessoas falando sobre uma técnica de biotecnologia. Já caiu no Enem outras vezes, que é um negócio chamado de clonagem. Só que desde o ano passado, está tendo uma movimentação muito grande sobre a clonagem e a recuperação de espécies ameaçadas de extinção. Por exemplo, a espécie ameaçada de extinção mais famosa do Brasil é o lobo-guará, que passou, por exemplo, a ser representado na nova cédula de R$200. Todos os animais na cédula de real são ameaçados de extinção ou em processo de extinção. Exceto Repita. todos os animais representados nas cédulas de real são animais ameaçados ou em processo de extinção. Você sabia disso, Lama? Tô sabendo agora. Aí, tá vendo? Conhecimento aqui do Vá Bem no Enem. Momento Chicultura. Cultura Bora Show de bola, show de bola. Muito bom Bora saber. voltar para o momento Chico Bill. Sim, só completando. Excetuando o mico-leão dourado, que na época que lançou a nota de R$20, ele era uma espécie ameaçada de extinção. Porém, a política de recuperação, fiscalização e etc. conseguiram aumentar a população de mico-leão dourado. Então, onde é que eu estou querendo chegar com essa história? Animais ameaçados de extinção e clonagem. Quando você faz um clone, você faz um indivíduo geneticamente idêntico. Eu tenho uma vantagem de aumento numérico, porém uma desvantagem na variabilidade genética. As questões têm cobrado muito isso. A clonagem, enquanto processo em si, que é a transferência nuclear, eu pego um óvulo, que é a célula, né, reprodutiva feminina, tiro o núcleo original e substituo por um núcleo completo do animal que eu estou querendo clonar. Né? Então eu vou garantir um aumento numérico, porém, como eu estou só repetindo o mesmo resultado, eu tenho aí uma baixa variabilidade genética. Porém, aumentar o número é o primeiro caminho para tirar aquele animal do risco de extinção. E também, um tema forte, desde 2020, 2021, cresceu muito a comercialização de uma planta, que quem não tinha hoje tem, quem já tinha hoje tem muito mais em casa, e a galera tem uma relação muito de colecionador, que é a rosa do deserto.
Muita gente fez muitos cruzamentos, gerando cores, né, fantásticas, belíssimas de rosa do deserto. E para repetir o resultado, também é uma clonagem. Então, embora eu não vá fazer transferência nuclear, essa história toda que eu falei aqui, eu vou só pegar um pedaço e colar, né, em uma base já existente, que é o que a gente chama de técnica de cavalo e cavaleiro, na enxertia, não deixa de ser uma clonagem. Então, a gente tem clonagem aparecendo muito nesses últimos anos, tanto clonagem animal quanto clonagem vegetal. Então, é um tema fortíssimo para o Enem. Biotecnologia cai todo ano, né? O que é que vai cair de biotecnologia que a gente não sabe? E minha aposta para esse ano é clonagem. Se a sua aposta também é a minha, viu? Vamos nessa, O vamos nessa. Chicão tá falando, quem Pode sou eu esperar. para negar? Léo, Oi. tem alguma aposta assim na física? Clemilson, como a gente já tinha falado, né, durante as aulas, tem sempre aqueles temas que com certeza vai cair durante o ano, né? Energia, trabalho, a parte de mecânica, a parte de elétrica. Então, tudo isso daí é carta marcada no Enem. Mas eu quero chamar a atenção para algo que é muito utilizado no nosso dia a dia, que são os fenômenos ondulatórios, tá? A gente já viu que são 6 fenômenos ondulatórios, mas eu quero chamar a atenção para 3. Esses 3, galera, são os que você vai se deparar na maioria das provas, que são eles, vamos lá. Difração, refração e interferência. Esses 3, a probabilidade de cair na sua prova é muito grande. Por quê, professor? Difração e refração não tem tanta conta, tá? É mais teórico. Interferência tem uma continha, mas os 3 são muito aplicáveis. Telefonia, a parte de som, a parte de luz, tudo isso é aplicado com esses 3 fenômenos ondulatórios. Então, para mim, como já vem caído ao longo dos anos, esse para mim é uma aposta, esses 3 fenômenos ondulatórios. Professor, eu preciso saber só os 3? Não. Estude os 6. Mas a minha aposta é que um desses 3 com certeza vai cair na prova. A física no cotidiano ela é muito utilizada, né? Questões relacionadas a isso. Ela é muito cobrada e a gente fala até assim durante as aulas. Como é que eu sei que uma questão de física é difícil? Tá? Como é que eu sei que eu tenho que deixar ela para fazer lá no finalzinho? Pular para fazer depois. Quando a questão traz um conteúdo, tipo uma mecânica, um carro em movimento, ele começa a frear a distância que ele para. Quando ele tem um conteúdo que a análise não é tão complicada, é uma questão de nível fácil. Quando você tem, por exemplo, vou te dar mais uma dica, eletricidade e calorimetria, você já tem 2 conteúdos. Então, se a análise desse aqui for boa, não for tão complicada, é uma questão de nível médio. Mais uma dica, apareceu calorimetria e eletricidade, certeza que vai aparecer potência na questão. Então, grava essa dica aí, tá? E aquela questão que você vai pular, é aquela questão que tem mais de um conteúdo, que você olha para o enunciado, tem um monte de dados, você leu, não conseguiu entender direito, então aquela questão é a questão que você vai deixar stand-by. Vai fazer o resto, vai fazer de nível fácil, que é só um conteúdo de nível médio, e depois você volta. Lembrando, cuidado para não gastar muito tempo, porque tem um gabarito também para marcar, tá? Então, a dica matadora de física é essa. Fenômenos ondulatórios e nivelar aquela questão que você vê que vai perder muito tempo, deixa para fazer depois. Eu tenho uma pergunta. Diga. Tu estava falando sobre os fenômenos e tudo mais. Essa história de carregamento por indução Sim. já caiu no Enem? Já caiu no Enem, na verdade, não o carregamento de indução, caiu uma panela de indução. Aquelas panelas que você coloca no fogão e no fogão não tem chama, que ela aquece por indução. Eu já vi isso aí, nunca entendi. É indução eletromagnética. É variando o campo magnético, gera uma corrente elétrica. Outra dica, só lembrando das dicas aqui, né? Efeito Joule é calor. Então, quando você tem algo que gera uma corrente elétrica, quanto maior a corrente elétrica, maior calor, maior efeito Joule. Então, caiu, Chicão, mas caiu a questão do fogão por indução. Já caiu uma vez, ó. Eu ia perguntar agora, tu falou de eletricidade e calor, eu digo, e o efeito Joule? Então vai cair agora carregamento por indução. Não, se eu acertar de biologia, de física, não. Que delícia. Se eu acertar de biologia, de física, esqueça tudo, Meu viu? amigo David, Manda, cara, gato. a química é, como você fala, uma delícia. É uma delícia, é uma delícia. Eu quero que você, logicamente, fale sobre suas expectativas sobre a prova de química. Mas eu queria que você especificasse um pouquinho a parte da química que eu gostava muito. É a orgânica. A orgânica. Cara, é o seguinte, a prova de química, ela geralmente tem um esqueleto muito bem feito, né?
Isso é bem interessante porque dá previsibilidade para a prova. E eu acho que qualquer banca, não só o Enem, o S, o FT, a previsibilidade da prova é interessante. Você saber quais são aqueles conteúdos que sempre estão lá compondo o esqueleto da prova. Então, você tem aí, por exemplo, eu costumo dizer isso, que no Enem 2019 você teve uma virada de chave. O Enem 2009, aliás, né? O Enem passou a ser mais conteudista. Então, a prova se aproximou mais daquelas provas antigas que a gente tinha, com conteúdo um pouquinho mais bem trabalhado, com questões onde você tinha que conhecer, de fato, a química um pouco mais. E aí, o que acontece? Reações orgânicas começam a cair nesses meados, né? 2009, 2012. E aí passa a ser um dos temas mais recorrentes. Tanto é que já está empatado com força intermolecular na recorrência dentro das provas. E o chato é que para você acertar muitas vezes as questões de reações orgânicas, as complicadas, você tem que ter uma base muito boa em nomenclatura, que às vezes você sabe até montar a reação, mas você não sabe dar nome, e o gabarito é o nome. Então tem que pegar aquelas aulinhas básicas. Olha a dica. Aquela partezinha de cadeia carbônica, de nomenclatura, de identificação de função. E essas são questões importantes, porque são questões fáceis, né? E o que tira você da vaga é errar a questão fácil. Se você errar uma questão fácil, você vai sair da vaga. Isso não pode acontecer. Risona lá em cima. Cara, terrível, é terrível. Nós estamos falando aqui em dicas, né? O Chicão falou sobre imagem, falou sobre a questão da indução também, falou sobre a orgânica, Samantha. Então, assim, muitos alunos estão em casa nessa hora, né, domingo, esperando a hora do Simula X, possivelmente. Isso que os professores estão falando acaba gerando ansiedade, né? Como controlar essa ansiedade, Samantha, nessa reta final? Bom, a ansiedade, né, Chicão, ela é uma reação natural. A gente sempre fala isso, que é justamente quando o nosso corpo se prepara para uma situação de risco, né? Então, a gente tem algumas características, alguns sintomas físicos que aparecem, e isso, num certo nível, é muito bom. É ótimo, deixa a gente focado, nos estimula, realmente tem uma motivação a mais. Agora, a gente precisa diferenciar essa ansiedade situacional, que é dessa que vocês estão vivenciando. Realmente é um período que vocês estão esperando bastante. Então, a vida escolar de vocês vai finalizar para alguns, né, agora. Então, assim, realmente é uma ansiedade situacional. E a ansiedade generalizada, ela é um pouquinho diferente, ela é um pouquinho mais profunda. Mas vamos falar um pouquinho sobre como que a gente pode, agora, nessa reta final, você já se preparou, já vem aí de um período grande de preparação com esses professores, de cuidado com a sua rotina. Vou trazer um conceito de um pensador chamado Doran, que ele traz um acrônimo para a palavra SMART. Você é das linguagens também, Chicão? De cultura? SMART quer dizer inteligente. Mas aí a gente... Sem mal português. Vamos lá. O S significaria ali, traduzindo para o português, essa é uma meta específica. Então, você precisa definir muito claramente, vamos supor, para esses 15 dias finais, para esses 20 dias finais, qual é a sua meta específica, a sua meta clara. Você precisa entendê-la, né, aquela que você deseja alcançar. Então, vamos supor, você está aqui colocando, eu quero estudar mais biologia. Mas você não está especificando tanto. Então, para essa sua meta inicial, vamos especificar. Olha, eu quero estudar biologia por 2 horas por dia, em todos esses dias aqui que me restam. Então, você consegue estabelecer um pouco melhor. O nosso cérebro, ele trabalha com previsibilidade. Então, quanto mais você estruturar, mais o seu cérebro vai dizer, olha, eu estou caminhando num terreno que eu conheço. Porque a ansiedade, ela antecipa situações. Então, quanto mais previsível você conseguir fazer o seu dia a dia, a sua rotina, nessa reta final, melhor. O M seria de mensurável. Tá, é uma meta que eu preciso acompanhar o processo. Eu quero estudar mais biologia por 2 horas, mas eu quero resolver 20 questões todos os dias. Então, você consegue mensurar. Faz o checklist ali. Além de ser muito satisfatório, você está conseguindo cumprir a sua lista de tarefas. Gera um bem-estar. Já gera um bem-estar. Nossa, gera um bem-estar maravilhoso. E o teu cérebro se retroalimenta, vamos dizer assim. Com metas reais. Exato. Também, né? Metas reais. E aí, você pegou meu roteiro? O A é o atingível. A gente conversa comigo em sala de aula. Exato. O A é esse atingível, é saber que aquela meta, beleza, eu consigo fazer dentro das minhas condições, porque é algo que a gente coloca muito para os alunos, considerando os seus recursos, as suas limitações, você consegue executar aquilo? O personal student faz mais ou menos isso. Eu vou... Só aqui, a questão do personal student, nós contratamos
2 ex-alunos que fazem até medicina na Federal do Piauí, justamente para quê? Para que eles, igual que a gente faz quando vai para academia, alguns, né, aqui, não todos. Senti aí uma farpa. Meu amigo, sou fitness aí. Vai você um atleta de tênis, de cavalo, de tudo, né? De tudo enquanto. De tudo enquanto. Mas o personal student, como você está dizendo, Samantha, ele funciona justamente para que cada aluno ele tenha o seu horário de estudo personalizado. Exato. Ou seja, porque tem aluno que namora, tem aluno que gosta de ir para academia, tem aluno que tem dificuldade X, tem aluno que faz um curso Y. Então, dependendo de cada aspecto de cada aluno, os nossos ex-alunos, eles fazem justamente o que a gente chama de personal student. E essa meta atingível não significa dizer que ela vai ser fácil. Mas o personal student vai fazer exatamente aquilo que você falou, que é realmente organizar a rotina daquele aluno. E a gente entra para o R, que é o relevante. Então, realmente, às vezes o aluno está muito cheio de atividades, ele não consegue elencar quais são essas prioridades. E o relevante é exatamente isso. Poxa, nessa reta final, o que é realmente relevante eu fazer? Beleza, eu vou perder todo o meu shape se eu passar 15 dias, não é possível. Então, assim, aquilo que eu estou fazendo hoje está condizente com a minha meta? É relevante para você nesse momento para o Enem? E isso também vale para, como vocês falaram aqui, né? As dicas daquilo que vocês consideram mais relevante em cada uma aí das áreas de vocês. E o último, que é o T, é o temporal, né? Eu preciso ter um prazo definido para essas minhas metas. Então, se você consegue colocar, olha, estabelecer o seu prazo claro, eu preciso executar isso aqui nesse período X de tempo. Então, quanto mais previsível for nessa reta final, o seu cérebro ele vai trabalhar a seu favor. Então, todo mundo está envolvido, professores, escola, os mentores, a família, né, principalmente, também está todo mundo envolvido nesse processo. Bacana, Samantha. Que massa que você falou. Smart, né, o nome, né? Smart. Aprenda, Chico, aprenda, Léo. Smart. E só entendendo o que a Samantha falou, Clemilson. Isso daí, para o aluno, a gente sabe que os nossos alunos eles têm uma base teórica muito boa. Ao longo do processo, eles adquirem isso daí. Mas quando ele segue essas pequenas metas e alcançam essas mini vitórias, alimentam demais esse processo. Exato. Então, é muito complicado quando o aluno ele deixa para fazer isso no finalzinho, tá? Por quê? Porque fica mais difícil, gera ansiedade. E é como eu costumo falar, sempre nas primeiras aulas, eu digo, rapaz, o segredo para você passar é estudar pouco. Pouco que eu falo assim, mas todo dia. Exato. Pouco, mas todo dia. Sempre mantendo aquela consistência, né? Consistência. Eu brinco com eles falando que não pode ter a síndrome do refrigerante. Começa assim do refrigerante. No começo é um gás danado. Mas gasta tudo no começo, no final tá só o xarope. Então tem que cadenciar, falando sobre cadência para eles. E essa questão das mini vitórias é engraçado porque as aulas começam em janeiro, né? E aí quando dá ali março, eles estão muito cansados já. Aí eu digo, galera, calma, vamos fazer bem com a retrospectiva. Faça uma conta mental aí de tudo de questão que vocês fizeram aí no 9º ano, considerando o próprio simulado, lista, do 1º e do 2º ano. Eu tenho certeza, isso mais ou menos no final de março, eu digo para eles, que de janeiro até agora, no final de março, vocês fizeram mais questões do que o 9º, o 1º e o 2º ano. Exato. Então, é uma coisa, é corrido, cansa, mas vejam tanto que vocês cresceram num curto espaço de tempo. E essa análise é importante porque eles não têm essa noção, justamente porque não mensuram. Então, eles não veem o quanto que eles já evoluíram, o quanto que eles já fizeram. Eu lembro, há 2 anos, quando a gente conversava muito sobre isso, eu, a Samantha, vários professores, vocês também participaram da criação do método Focus. Como diminuir a ansiedade do aluno. Então, a gente chamou vários ex-alunos, você que está em casa, foi muito interessante porque não foi uma coisa que partiu de uma pessoa, foi uma coisa que partiu de uma observação geral. A gente chamou os alunos, a gente escutou o aluno, escutou o professor, a gente escutou a direção, vamos desse jeito. Por quê? Porque o que gera ansiedade, uma das coisas que gera, Samantha, queria até que você me corrigisse se eu estiver enganado, é você não saber como vai ser o teu futuro. Então, quando você recebe o caderno lá no primeiro dia de aula, com todo o planejamento, semana a semana, do que vai ser dado em cada disciplina, e aí você vai para a aula podendo já fazer o que a gente chama de estudo prévio. O aluno estuda antes, chega na aula do Chicão,
Então, quando o Chicão tá dando a aula dele, a aula ela fica o quê? Ela flui melhor. É isso. E aí o Chicão dá aula, o Leonardo dá aula, depois entra um ex-aluno, que além de ter o conhecimento, é um exemplo para eles, é um exemplo, entrega um que a gente chama de mini simulado, com 20 questões, aí o aluno naquela hora, eu acho interessante isso, naquela hora ele já sabe, aprendi ou não aprendi. Então ele coloca o gabarito no aplicativo, que é o aplicativo Focus, que a gente chama, né? E o mentor, ele já vê, já usa aquela questão da tecnologia, né? Usa a tecnologia a nosso favor. Já usa a tecnologia para identificar quais são as questões que tiveram mais dificuldades, para poder ir ao quadro depois e sanar ou dirimir essas dificuldades. E as mini vitórias, porque além disso, além do tópico das questões mais complexas, também tem o ranking da sala. O aluno ele vibra e está entre os 5 melhores. É um método muito bacana. Essa questão de você já ter o planejamento e ver o planejamento acontecendo, ajuda inclusive naquele momento de mais cansaço, né? Então mais cansado, mas ele olha, ó, já percorri até aqui, tá faltando só isso aqui, vamos aqui. Exatamente. E dá direcionada no estudo, né? Direcionada no estudo, porque o cara sabe os conteúdos que ele tem dificuldade. E querendo ou não, o que é que acontece? Ao longo do ano inteiro, pô, muita coisa que o cara vê. Você nem sabe se sabe ou não sabe aquilo lá para trás. E aí, às vezes, o cara lê, ele estuda o conteúdo e fala, isso aqui é muito fácil, esse conteúdo eu já sei. Mas aí, quando ele faz o mini simulado, ele tem um resultado que não é tão condizente com isso, ele consegue ver o que ele tem que focar e para sanar, e para ter um nível interessante. Principalmente quando espelha com os conteúdos mais recorrentes. Tipo, o cara olha assim, então, por exemplo, prova do Enem, sei lá, cai eletroquímica, vai cair eletroquímica esse ano. Aí cai eletroquímica esse ano. O cara olha assim e fala, em eletroquímica meu rendimento tá 30%. Das 20 questões eu acertei poucas. Então é um conteúdo que você tem que dar atenção nessa reta final, com toda certeza. A minha pergunta aqui agora vai um pouquinho de encontro, né? É um encontro que acontece no método Focus. Porque no método, você está fazendo essa questão e você já sabe qual é o conteúdo da questão e o mentor já vai te direcionar. Cara, tem que estudar isso aqui, ó, você não está bem. Mas nenhum simulado, que acontece todo final de semana, por exemplo, domingo agora, hoje, aliás, hoje à noite, hoje 1h30 da tarde, vai ter um Simula X. O aluno, ao corrigir, Chicão, a prova de biologia, ele consegue facilmente ou é complicado identificar qual é o conteúdo que está faltando ali? Na biologia, assim, o conteúdo tá faltando para ele intensificar ou o conteúdo da questão? Cara, eu errei essa questão porque eu não sei sobre tal conteúdo. Há algumas questões, como o Leonardo estava falando, que são questões de um tema só, são mais fáceis, mas às vezes, por exemplo, eu coloquei aqui clonagem na minha dica, que é biotecnologia, junto com espécies ameaçadas de extinção, que é ecologia, junto com planta, que já é melhoramento genético, foi o cruzamento lá da rosa do deserto. Então, assim, às vezes é mais complicado uma questão mais diversificada identificar, né? Mas aí, só pegando esse gancho, usando também a fala do Leonardo, essa história de identificar as questões durante o simulado, durante a prova, se são questões fáceis ou difíceis, é muito importante. Essa história de que você leu a questão, não bateu certinho, já pula, deixa para o final. E uma dica na biologia, que eu não sei se aplica à química e à física, mas a questão de biologia, que tem um texto muito grande, provavelmente é de um tema difícil, mas a questão acaba sendo interpretação de texto. Então, você viu um texto grande, com alguns nomes difíceis, se despreocupe, que aquilo vai ser uma questão de interpretação de texto. Isso não torna a questão fácil, mas torna ela bem mais acessível, por exemplo. O aluno se tranquilizar ali na hora da leitura é importante demais para ele entender o eixo principal da questão, sabe? Leonardo, alguma dica durante as questões de física para o aluno, logo de cara, ou pelo menos no início da leitura do comando? Talvez, às vezes, a gente identifica se você deve pular ou não a questão pela leitura do comando. Certo? Alguma dica que faz com que o aluno diga assim, cara, eu vou deixar essa questão lá para o final porque eu posso me prejudicar no tempo. Pronto. Normalmente, as questões que trazem muitas informações, que não são informações daquele conteúdo. Por exemplo, quando você tem uma questão que, sei lá, tem um capacitor e tem um resistor. Aí ele fala de calor. Ele já envolveu 3 questões. Que pode vir na prova? Pode. Até porque pode ser que seja uma questão que não seja tão numérica, seja mais teórica. Mas tem mais de conteúdo, fique com o pé atrás, porque pode ser que tenha algum probleminha no decorrer da questão. O Enem, ele não é
como é que eu digo? Ele não é muito adepto de pegadinhas, tá? Mas você tem que ter um certo cuidado, principalmente em unidades de medida. Porque, por exemplo, a gente vai falar de velocidade. Nosso carro, a moto, normalmente a gente trabalha com quilômetros por hora. Mas a gente já fala que você tem que mudar as unidades para metro por segundo. Então, às vezes, você esquece, você olha para a questão fácil, essa questão não vai errar, não. Faz a continha, faz com aquela unidade, não converteu, e quando você não converte, normalmente tem uma resposta. Então, muito cuidado com isso daí. Eu sempre digo, ó, olhe para as alternativas, veja se está condizendo com o enunciado. Se não tiver, você vai ter que transformar. Mais uma dica, gráficos, química e biologia também. Gráficos, muito cuidado com aquilo que fica escondido. Normalmente no gráfico tem um parênteses, tem uma letrinha bem pequenininha lá, que se você esquecer aquela letrinha, pode dar problema na hora da resolução, tá? Então esses pequenos detalhes no enunciado, pegando a fala do Chicão, quando você tem um enunciado de física muito grande, na parte de física, ele sempre divide em dois. Tem um enunciado e tem um comando da questão. Normalmente o comando é só para exemplificar aquela situação, sei lá, uma usina hidroelétrica, ele vai dizer como é que funciona, mas normalmente esse texto ele não responde à questão, ele só explica aquela situação. O que tá, a informação que vai estar na questão vai estar naquele comandozinho mesmo. David, a resolução da prova do Enem, ela é muito subjetiva, né? Obviamente tem aluno que prefere fazer primeiro de física, depois de química, depois de biologia, ou tem gente que começa por matemática. No seu caso, assim, obviamente que o aluno treina a vida inteira fazendo simulados para ter aquele seu jeito próprio de fazer. Você daria alguma dica, assim, da parte de química? Cara, comece por aqui, vai, ou não tem isso? A minha dica é para a prova de natureza inteira, né? E para a prova inteira. Eu sou concurseiro, fiz muito concurso na vida e aprendi com erro, me dando mal. Então eu criei um método que funciona comigo muito bem e eu acho que funciona com todas as pessoas, né? Em primeiro lugar é você fazer uma gestão de estamina. Tem que pensar o seguinte, são 90 questões, 45 de matemática, 15 de química, 15 de biologia e 15 de física. É uma prova longa. Se é uma prova longa, a primeira etapa da resolução é uma caça às questões fáceis. Então o que é que você vai fazer? Você lê o enunciado da questão, dá para responder? Responde. Lê o enunciado da questão, acha que sabe fazer, mas acha que vai demorar? Pula. Pula também. Se lê uma questão, parceiro, infelizmente isso acontece com todo mundo, acontece comigo até hoje. Tem questões, quando você faz uma prova de concurso qualquer, que você leu e não entendeu absolutamente nada que você está lendo. Essa mesmo que pula. Essa aí, o que é que você vai fazer? Você vai pular também. Eu geralmente legendo minha prova, Clemilson. Quando eu sei fazer, eu faço e coloco um certinho. Quando eu acho que eu sei fazer, mas vou demorar, eu circulo. E aí eu vou voltar nas bolinhas e quando eu não sei de absolutamente nada do que eu li, eu boto um xizinho aqui. Essas aí vai ser a que eu vou chutar. Vão ser as que eu vou chutar. Em último caso vai ter um chute, né? É o C de Cristo, C de Chicão, D de David. Samantha, deixa eu fazer uma pergunta aqui, já finalizando o nosso bloco. Bora. Uma coisa que tem incomodado muito, família, escola, e por incrível que pareça, os próprios alunos, é a questão das distrações e da procrastinação. Como lidar com isso nesse período de reta final, Samantha? O aluno ele precisa realmente estar muito focado naquele objetivo específico, que é se dar bem no Enem. Mas a família também ela pode ajudar criando esse ambiente mais acolhedor para esse aluno, né? A validação e a compreensão desse momento, entender que realmente o dia a dia daquele aluno não vai ser fácil. Muitos alunos que eu converso, né, que eu atendo, eles têm essa queixa. Poxa, a minha família não entende, me atribui inúmeras tarefas naquele momento. Então, o diálogo é preciso que o aluno abra a boca e diga, olha, isso aqui hoje está programado isso aqui para mim. Então, quando você se programa, que você mostra para a sua família ou dentro da sua casa a estruturação que você tem, é mais difícil que alguém vá ali lhe interromper. Porque você tem todo um cronograma feito, além do espaço físico, além da rotina estruturada. E uma coisa muito interessante que às vezes as famílias não se atentam para isso é que nós aprendemos por observação. E a modelagem do nosso comportamento passa muito pelas pessoas que estão ali convivendo conosco. Então, quanto mais a família tentar criar esse ambiente confortável, esse ambiente acolhedor, gerindo o estresse também dentro de casa, não só relacionado ao aluno, mas entre os pares, né, entre as pessoas que estão ali na casa, na rotina. Então, quanto mais seguro a gente criar esse ambiente para o aluno, melhor e mais bem preparado ele vai estar. Falando aqui de gestão de tempo, quando eu fiz a minha prova do Enem, eu, assim,
estava tão envolvida na prova de matemática, eu falei, essa questão aqui eu consigo fazer. Já tinha feito natureza. Com as questões, isso é um grande erro. Exatamente. Aí eu fiz as 25, já tinha terminado natureza, fiz 25 de matemática. Eu disse, poxa, que massa. Olhei para o quadro, estava faltando 1 hora para fazer 20 questões e marcar o gabarito. Então, assim, foi um caos esse dia. Não consegui gerenciar o meu pensamento, porque eu fiquei muito nervosa. Eu disse, não vai funcionar, não vai dar tempo. Então, assim, faz isso que o professor falou, né? Vai brincando ali com a questão de entender aquilo que você consegue fazer, para que seu tempo realmente seja o mais bem aproveitado possível. Essa questão do aprendizado por observação é muito engraçado, porque é bem isso. Se você está num ambiente com pessoas que têm uma rotina, que são pessoas, por exemplo, organizadas, É hora de estudo. exatamente. Querendo ou não, você acaba se policiando um pouco mais para também ser uma pessoa mais organizada, para ser uma pessoa que tem ali horários. Isso é muito, muito real. Exato. E os alunos reclamam muito dessa questão de não me manda fazer. Então, beleza, eu não vou mandar você fazer isso, mas faça aquilo para que ele observe que você está executando. Já chegando aqui na nossa reta final, Chicão, queria que você se dirigisse a câmera ali. Mensagem final para os alunos. Seja bem breve. Mensagem de apoio, de motivação. Galerinha, vocês se prepararam o ano todo, então confiem no trabalho que vocês desenvolveram, que eu tenho certeza que vai dar certo. Calma na hora da leitura e vamos para frente, que vai dar tudo certo. Vocês, com certeza, vão bem no Enem. Vão bem, né? Gostei. Marketing. Vai lá. Agora. Galera, o trabalho foi feito. Vocês estão preparados. Muita tranquilidade na hora dessa prova. Não saia da sua rotina no dia da prova, tá? Eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem nessa prova e certeza que, como eu tenho falado durante as aulas, quando você passar, você chama a gente pro churrasco, tá? Mas, de qualquer forma, boa prova, sossegado e até breve. Bem, a minha dica e a minha mensagem final, na verdade, é que para que vocês continuem dedicados, continuem focados e façam a prova pensando somente na prova. Às vezes, quando você pensa no que pode ganhar, caso venha passar, e no que pode perder, caso venha reprovar, isso te deixa desfocado, faz você ficar nervoso demais, mexe muito com o emocional. Então, durante a feitura da prova, faça a prova e pense em fazer o melhor que você puder. Independente do que aconteça, faça o melhor que você puder durante a prova, que desse jeito é que as coisas funcionam assim que dá certo. Usando as palavras do Leonardo aqui, turma, é uma dica do professor Clemilson aqui. Faça aquilo que você treinou o ensino médio inteiro. Vocês já fizeram vários simulados, não vá atrás de fazer uma novidade, não. Agora eu vou fazer desse jeito no dia da prova, não. Não dá certo. Faça o que você vem fazendo. Se você começa com matemática, comece com matemática. Se for com biologia, comece com biologia. E assim vai. Os 3 professores falaram direto para os alunos. Eu queria, Samantha, que você falasse, porque é uma coisa que não é normal acontecer. O aluno está em casa agora, assistindo a gente, e muitos estão com a família, né? Tá lá a mãe, tá lá o pai. Eu queria que você falasse para a família. Bom, famílias, tá chegando, realmente foi uma preparação. Eu imagino que vocês também estão com expectativas para esse momento. Afinal de contas, é um projeto de vocês também. Mas entendam que aquilo que eles executaram ao longo da vida escolar inteira deles vai estar ali, naquele momento, naquela prova. A gente não chama de simulado à toa, é porque realmente é para que vocês cheguem nesse momento tranquilos e preparados. Então, famílias, sejam aquele porto seguro, aquele apoio emocional que os alunos precisam para essa reta final, porque com certeza a vitória de vocês já chegou. Amém. Amém. Pessoal que está em casa, esse foi mais um programa Vá Bem no Enem. Lembrando que dias 26 e 27 de outubro, ainda temos as áreas de linguagens e de humanas. A gente está aqui, queria que todo mundo desse um tchauzinho lá para a câmera. Atenção. Galera, bom domingo para vocês. Quem for fazer o Simula X, uma boa prova. E até o dia 26. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Pessoal. Vá Bem no Enem. Oferecimento SEV Colégio. Feito por mãos, corações e inteligências.